início aí a nossa live, né, com esse tema aí muito importante aí na área da construção civil. Então, novamente aí, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta live. É uma grande satisfação ter a presença de todos vocês participando, seja pelo Zoom e também pelo canal, nosso canal do IMBEC no YouTube, tá? Eu me chamo Jorge Américo, eu sou representante do IMBEC da cidade de Maceió, Alagoas, e irei conduzir esta live aqui junto com a nossa convidada especial, a professora Adriana Ragoni. Tá? Peço também que todos deixem os microfones desligados para que não atrapalhem aí, né? Não prejudique a apresentação da professora. Tá? Então, inicial. A gente começando aí, né? O tema da nossa live de hoje será como cadastrar empresas prestadoras de serviço de avaliação de imóveis junto às instituições financeiras, como o BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. E a nossa convidada de hoje para falar sobre o tema é a professora Adriana Ragoni. Ela é mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem 20 anos de atuação na Engenharia Civil, como coordenadora e professora em curso de Engenharia Civil, inclusive nas disciplinas de avaliação de imóveis e perícias, estatística geral, estatística aplicada, gerenciamento de projetos e orçamento de obras, como também estudo de viabilidade de empreendimentos. Com atuação profissional também em obras de grande porte nas áreas de hidrogeração, saneamento e infraestrutura, desapropriações, diagnóstico, cadastro e elaboração de planta de valores municipais, prestando serviço para empresas privadas e públicas, atuando na coordenação de projetos executivos, licitações e controladoria. Atualmente é professora do IMBEC no curso de pós-graduação em avaliações e perícias de engenharia e também nos cursos de avaliações de imóveis, né, os cursos de extensão em avaliações de imóveis urbanos com uso de inferência estatística, tratamento com fatores e evolutivo. Então, quero pedir a todos que deixem as perguntas no chat e em nosso canal do YouTube, e elas serão lidas e respondidas no final da apresentação. Então, eu passo a palavra aí para a professora, nossa professora Adriana Ragoni, e fique à vontade, professora. Obrigada, Jorge, maravilha. Já me apresentou, eu ganho tempo aqui num slide. Gente, boa noite, viu? Tudo bom para vocês? Obrigada por estarem aí. É um prazer para mim falar com vocês sobre esse assunto. É uma história de muito tempo. Ao longo da live a gente vai conversando. Vamos ver se eu faço esse exame e marcar o retorno. Opa, alguém deixou o microfone ligado aí. Tá bom? Acho que foi o Hélio, porque está aparecendo aqui. Então, também. Jóia. Tranquilo. Daqui a pouco ele vai descobrir que é ele. Podia ter a função cutucar aqui no Zoom, né? Que você cutuca o colega, pede ele para tirar o microfone, mas não tem. Ela ajeitou as plantas aí, né? Tem como... já conseguiu. Tá, beleza. Então vamos lá, sem problema. Isso acontece, né? Esse é um panorama novo, né, gente? Esse cenário que a gente está vivendo é a primeira vez, né, que todos nós passamos por isso, essa questão da pandemia. Isso impacta na nossa vida e na parte profissional também, né? Até na parte das avaliações aí, isso muda de uma certa forma. Eu até coloquei aqui na apresentação uma das perguntas que tem a ver com isso, sabe? Para a gente aproveitar e comentar aqui, trocar uma ideia sobre isso aí. Achei interessante que o pessoal do IMBEC colocou assim, como se fosse um bate-papo, porque aí a gente tem a oportunidade de conversar mesmo, sabe? Não tem muito jeito, porque a gente que dá aula porque gosta, a gente acaba achando que é aula, sabe? E vai ensinando alguma coisa e tal.
Mas, a partir do momento que a gente tem essa liberdade de falar que é um bate-papo, a gente consegue trocar mais ideia, né? Experiência. Olha o Rubens ali, ó. Oh, saudade dessa turma de São Paulo. Ai, meu Deus do céu, oh, que saudade. Dar aula remota não é ruim, não, viu, gente? É bom. Tem o conforto da nossa casa, mas também a gente deixa de conhecer um tanto de gente bacana aí. Mas vamos lá. Então, já que a gente está aqui nessa forma remota, né? Eu vou passar um pouco de apresentação aqui, mas já acaba que é uma forma já de responder a maioria das perguntas que eu vi lá quando as pessoas fizeram a inscrição. O que tiver além disso, a gente vai respondendo também, tá? E bate um papo também, porque é o seguinte, eu falo muito isso em aula, sabe? Que a aula, e talvez aqui até esse local nosso, eu falo que ele é um espaço democrático de ensino. Quem já teve aula comigo sabe que eu falo isso. Por que eu falo isso? Se nós não pudermos, é a minha visão, tá? Discutir alguns assuntos, às vezes até polêmicos, dentro da sala de aula, a gente não consegue crescer na profissão, em termos de conhecimento, de discutir como que eu fiz, como que o Rubens, que é um colega aí que a gente já conhece, fez, ou como que o Tiago ainda não conheço ele, mas estou vendo aqui, o Tiago fez algum trabalho. Claro que a gente tem uma regra técnica para seguir, mas tem algumas coisas que são da experiência mesmo, né? E aí a gente acaba tendo que ter essa liberdade de discutir algumas coisas para avançar e ter um conteúdo melhor, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Se por acaso vocês não estiverem vendo, der algum problema, vai me avisando, sinaliza aí para mim ou para o Jorge, que está acompanhando aí, que a gente dá um jeito de resolver, tá? Isso. Professora, só uma observação aí. Quem quiser depois o material, né, da apresentação, né, como o diretor comercial Anderson falou, é só mandar um e-mail lá para a gente, né, para a matriz, para o comercial, @imbec.com.br. E aí, mandando esse e-mail, vocês vão ter o material aqui da apresentação da professora. comercial@imbec.com.br, tá? Além desse PowerPoint aqui, eu separei, o pessoal sabe, quem já foi aluno, às vezes algum material vai ser repetido, mas eu coloquei algumas coisas a mais aí, para quem está aqui na live, que eu acho que é coisa que tem a ver. E se ao longo da nossa conversa aqui surgir a necessidade de algum material, que seja coisa que eu possa disponibilizar, eu disponibilizo também, e aí quem mandar o e-mail vai receber não só a apresentação, como material. Até depois, quem estiver assistindo aí, achei que é bem interessante essa orientação deles aí do comercial, que é o Anderson, que quem estiver assistindo depois no YouTube, pode mandar o e-mail que vai receber também, tá? Então, é bem legal. Exatamente. Anotem aí o e-mail que vai ser válido para vocês, tá bom? Deixa eu só limpar aqui para a gente dar sequência. Então, pessoal, o tema nosso aí é como cadastrar empresas prestadoras de serviços de avaliação de imóveis junto às instituições financeiras. É um tema abrangente, da forma como está escrito aí, mas o que é importante para a gente? Talvez alguém tenha lido esse tema e pensado assim, poxa, eu não sou uma empresa prestadora de serviço de avaliação, como que eu vou me cadastrar? O nosso objetivo aqui é exatamente falar isso. Você é engenheiro ou arquiteto, cada um dentro da sua formação, eu acredito que deve ter engenheiro civil ou de outras áreas aqui, tá? Como o Jorge me apresentou, eu sou engenheira civil, então acaba que eu falo mais para engenharia civil, né? E para arquitetura, em função das atividades de avaliação que nós, engenheiros civis e arquitetos, desempenhamos juntos, tá? Mas não tem problema, você pode não ser hoje uma empresa e nem ser, ou ser uma empresa e não ser uma empresa que presta serviço de avaliação, que você vai conseguir trabalhar com isso aí, com a área, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Opa, esse slide aqui eu ia me apresentar, não preciso, o Jorge já fez isso, ganhei tempo aqui, tá? É o que eu fiz aí ao longo dos meus tempos de engenharia, de trabalho, coisas dentro da área de avaliações, às vezes a gente faz um pouquinho fora, diferente, mas isso tudo forma o nosso acervo profissional, que é muito importante, porque tem atividades que a gente pode trabalhar de uma certa forma, e uma delas é a área de avaliação, que você não precisa ter, entre aspas, tanta experiência, você não precisa de um acervo técnico, dependendo da situação, e principalmente nos credenciamentos. Então, uma das perguntas que fizeram na hora de cadastrar, para participar da live, uma pessoa perguntou assim, vale a pena? Vale a pena, porque eu não conheço, eu desconheço uma área de serviço que você possa começar sem experiência e que não é estágio e que te paga por isso.
e essa é a chance de credenciar, onde você vai ter o requisito mínimo para cumprir, né? A gente vai falar disso aqui, mas que, de uma certa forma, depois os colegas podem comentar se eles concordam comigo ou não, você está começando a trabalhar sem ter experiência, né? Você sozinho, só você e a sua empresa, você pode começar, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder entender a questão aí dos credenciamentos, não tem como, pessoal, não falar dos mais importantes que a gente está vivendo aí no nosso país ao longo desses anos, pelo menos para mim, 20 anos, que são os editais de banco, tá? Com o objetivo do financiamento habitacional. Não tem como dizer, essa é a maior demanda que a gente tem ao longo desses anos todos, tá? O mais conhecido é Caixa, né? E se eu pudesse colocar em segundo lugar, mas eu não quero causar polêmica com ninguém, nem brigar com os colegas do Banco do Brasil, é o Banco do Brasil. Então, a gente tem Caixa, Banco do Brasil, a gente tem os outros bancos, Banco do Nordeste, a gente tem BDMG, né, aqui em Minas Gerais, a gente tem agora um edital aberto aí, que o pessoal já está sabendo, da maioria, que é do BNDES, né, para as áreas de avaliação também. Então, todos esses editais, eles nos permitem trabalhar dentro dessa área. O que é importante, eu coloquei aqui para vocês, gente, não tem jeito, tem que ler o edital. Ler, reler com calma, porque a vírgula vai fazer diferença, a palavra ou vai fazer diferença, a palavra e vai fazer diferença. E é aí que a gente perde. Numa licitação, igual o Jorge leu aí, que eu trabalhei muito tempo com licitação, a gente ainda trabalha, porque o tempo todo a gente está entrando em alguma coisa, ou impugnando algum edital, trabalhando em parceria com alguém, montando consórcio, essas coisas não param, né? Enquanto a gente está trabalhando, a gente não para. A gente precisa ler, porque o edital, ele muda, e é isso que faz a diferença da gente ganhar ou a gente perder, sabe? No credenciamento e também numa licitação. Então, por isso que eu coloquei aqui que a gente precisa ler com calma, não tem jeito. De forma geral, nós vamos falar aqui, usando o passado, né, que isso que é estatística, né, eu falo que ela é ver o futuro e repetir o passado, tá? Então, os editais antigos, eles servem como referência para quem não conhece ainda, ou está vendo pela primeira vez, se preparar para o futuro. Na hora que chegar, você já vai estar com aquilo pronto. Adriana, dá para eu fazer isso em uma semana, me preparar completamente? Acho difícil. Por quê? Quem não tem empresa, essa é a primeira pré-requisito, a gente vai falar aqui. Quem não tem empresa tem que abrir. Eu acredito, né, acho, né, que a gente ainda no Brasil não consegue abrir uma empresa em uma semana, tá? Então, leva um tempinho. Pelo menos um mês. O que vai demorar? O tempo de você abrir a sua empresa, tá bom? Da parte da engenharia de cálculo, se você faz um curso no final de semana, segunda-feira você já começa a fazer seu laudo e vai resolver sua vida. Mas, em termos de empresa, você talvez demande um tempo maior. E aí tem algumas soluções para quem não quer, nesse momento, abrir empresa e como que vocês vão fazer isso, tá? E por que eu estou usando como semelhança alguns editais já existentes? Porque eles seguem a Lei 8666. E, de forma geral, quem está acostumado a trabalhar com licitação já sabe mais ou menos os pré-requisitos da empresa que são exigidos para uma licitação, tá? Então, essa é a referência nossa. Só que para eu falar, gente, do que a gente tem que fazer para poder credenciar, na hora que eu estava preparando aqui, eu falei, gente, não tem como, eu vou ter que colocar esse slide. Quem faz aula já sabe que esse é um dos primeiros slides no curso, por quê? A gente precisa entender o que é avaliar um bem, sabe? A avaliação de bens, ela não é só, por exemplo, para mim, os colegas arquitetos, avaliação de imóveis urbanos. A gente tem outro tipo de avaliação, que são bens como máquinas e equipamentos, patrimônio histórico, jazidas, recursos minerais. Então, essa norma que está colocada aqui, ó, que é a referência de onde eu copiei, ela é a nossa norma de trabalho, que é a NBR 14653, e ela tem 7 partes. Dentro dessas 7 partes, a gente tem cada engenheiro atuando de uma forma ali. Então, aqui a gente não pode misturar. Eu não posso fazer máquina e equipamento, eu sou formada em engenharia civil. Ele, engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, não pode fazer a minha parte, tá? Então, a gente tem essa separação aí dentro das nossas engenharias. Então, eu trouxe isso para dizer isso, que a gente tem vários bens para serem avaliados, e a regra também de ser engenheiro, estar dentro da sua área, vale para todas as engenharias. A gente acaba focando um pouco mais na parte civil e arquitetura, porque é a maioria, é a maior quantidade de avaliações que a gente tem, tá bom? Então, esse é o primeiro entendimento aí do que é avaliar um bem, que, na verdade, é encontrar um valor para esse bem, tá?
E aí vocês vão ter que pensar, isso para quem já fez curso, para quem já estudou, já sabe, né? Na finalidade, tá? Na situação e na data. Porque nós não temos só um método de cálculo. Uma das perguntas que tinha era assim, quais são os métodos de cálculo que tem que fazer para eu poder credenciar? Cada edital vai exigir uma coisa, mas essencialmente o principal é o método comparativo da regressão linear, tá? E aí, você vai pegar um imóvel para avaliar, mas ele tem que estar adequado a essa finalidade. E ele tem que estar de acordo com esse método, senão você não pode usar. Eu falo muito que isso é igual ao médico. A engenharia e a estatística, que é a base para um dos métodos nossos aqui, a gente tem vários remédios, né? Várias formas de fazer uma coisa. Mas se você aplica um remédio errado, o médico aplica um remédio errado, o paciente morre. Na engenharia, a gente não morre, mas a gente cria um problema, igual, por exemplo, ontem, eu estava conversando com uma gestora de um órgão público, ela me ligou, Adriana, tem uma avaliação aqui para fazer, isso e aquilo, conversando. Falei, esse método que você está me pedindo aí não está adequado, pelo menos pelo que você me falou até agora. Aí eu vou te mandar as informações, a matrícula do imóvel, você dá uma olhada e me fala. Ela falou assim, eu estou tendo muito problema com a avaliação, porque o preço, né, no caso, ela falou preço, mas é o valor dos imóveis que está chegando aqui, a gente não está conseguindo resolver as questões que eles precisavam, tá? Eu não vou entrar em detalhes só por questões de confidencialidade. Eu falei, então, esse é o problema. A gente não mata o paciente, mas a gente cria um problema para o órgão público, né, ou para o Estado, ou para o município, ou para a entidade federal, de não conseguir, por exemplo, vender um bem. E ficar precisando fazer avaliações constantemente porque aquele imóvel não é vendido, ou aquela situação não é resolvida. Isso é dinheiro público. Eu penso muito como cidadã, então eu quero que o meu dinheiro seja bem gasto. E na área de avaliações, se a gente não fizer um bom trabalho, o dinheiro público ele vai indo embora, porque nós estamos falando aqui, a maioria de bancos públicos, e é dinheiro nosso, tá bom? Então, é muito importante entender qual método você vai usar para avaliar, e fazer de forma correta esse cálculo, tá bom? Vamos lá. Então, uma das coisas que também o pessoal pergunta muito, e está associado a esse primeiro slide ali que eu tinha mostrado, é quem que pode avaliar. Não tem como, pessoal, não falar de uma polêmica que existe aí há muitos anos, que é a questão, porque isso teve como pergunta também, os corretores de imóveis fazendo avaliação, tá? Para nós aqui da engenharia, a gente entende que quem faz a avaliação é engenheiro civil, e arquiteto dentro dos imóveis urbanos e as demais engenharias nas outras áreas, tá? Por mais que a profissão de corretor também diga que avalia e que segue a norma NBR, aqui, 14653, a norma de avaliações, ela diz que quem faz a avaliação é engenheiro, não é corretor. Não tem nada a ver com a profissão, tá bom? Tem a ver com uma regra. E a regra é essa, tá? Médico não pode construir, não pode fazer engenharia, engenheiro não pode operar, atuar na medicina. Então, cada um dentro da sua profissão. E dentro da nossa lei de profissão aqui da engenharia, cada engenharia, com a sua formação, pode atuar dentro de um tipo de bem, né? Que no caso, por exemplo, imóvel urbano, imóvel rural para engenheiro agrônomo, agrimensor, máquinas e equipamentos para engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e assim vai, tá? Tudo isso para vocês entenderem lá na frente, na hora de formar a sua equipe de trabalho. Adriana, eu sou engenheiro civil, eu tenho meu CNPJ, minha empresa, mas eu quero também fazer máquina e equipamento, eu não posso, mas eu posso trazer um colega engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, colocar ele como meu colaborador, né, na minha equipe, e ele fazer as avaliações de máquinas e equipamentos? Pode, tá? Então, conhecendo isso, né, depois de estudar e conhecendo tudo isso, você pode formar uma equipe e atuar em todas as áreas, tá bom? Com um único CNPJ. Aí é critério de cada um, tá? Por isso que eu estava comentando, né, a norma é dividida em 7 partes, tá? Tem uma parte 1 aqui que é procedimentos gerais, todo mundo tem que ler tudo da norma, tá? Mas, assim, essa parte aqui, ela dá diretrizes para todas as outras partes. Hoje nós vamos falar mais especificamente, né, da 1 e da 2, porque tem os imóveis urbanos, tá? As outras engenharias, que não a civil e a arquitetura, vão atuar nas outras áreas. A gente da civil também pode trabalhar aqui nos empreendimentos, tá? Que são os empreendimentos de base imobiliária, como, por exemplo, hotel, motel, escola, igreja, resort, shopping center, tá? São esses tipos de bens. A gente não vai entrar em detalhe, porque é aquilo que eu falei, senão vira aula, tá?
Mas tem 7 partes e cada engenharia vai atuar dentro da sua formação, tá bom? Vamos, então, aqui, basear nos editais que eu falei para vocês, e depois vocês vão ficar com os arquivos, tá? Eu separei todos eles, quem pedir pelo e-mail do comercial vai receber. Esse aqui, pessoal, é o último edital que a Caixa abriu o ano passado, tá? 2019. Esse edital é público, não tem problema nenhum eu apresentar ele aqui. O que eu quis mostrar para vocês? Uma das atividades, chamada aqui, ó, 401, o que pede como requisito, que é o que todo mundo pergunta. Primeira coisa, ser engenheiro civil ou arquiteto, para as atividades de imóvel urbano, tá? Apresentar certificado de um curso de avaliação de imóveis urbanos, que possua carga horária mínima de 20 horas e que contemple no seu conteúdo a inferência estatística aplicada à avaliação. Então, mais para frente eu falo um pouquinho o que é inferência, mas é um método de cálculo, tá? A estatística é uma área da matemática, vamos dizer assim, que já existe há muitos anos. A maioria dos engenheiros teve estatística na graduação. Eu mesmo dou aula de estatística na graduação. Até outras profissões têm, o pessoal da economia tem, para eles essa disciplina chama econometria, mas é o mesmo cálculo que a gente faz, tá? Só que tem gente que não lembra, e aí precisa relembrar, fazer o curso, né, para poder atualizar aquilo ali. Se você tiver a carga horária na sua graduação, você não vai precisar fazer curso, tá? Não tem como eu falar que vai precisar, porque não vai, você tem ali aquele conhecimento. Mas quem não teve, assim como eu também não tive, lá atrás, quando eu comecei, eu tive que fazer o meu primeiro curso na área, para poder aprender como é que era, tá? Era uma área que não tinha na minha graduação, então eu tive que aprender. Cumprindo esses 2 requisitos, vocês passam para o requisito de fazer o laudo de avaliação, tá? Pode ser um laudo, aqui está pedindo 1, tá? E outras atividades, não só da Caixa como de outros bancos, podem pedir 2 laudos ou até 3, tá? Nesse caso específico aqui, está pedindo o quê? Um imóvel urbano, na inferência estatística, usando a nossa norma aqui, ó, que é 14653, em que tenha atingido o grau de fundamentação 1. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas é uma exigência do método de cálculo, tá? O método de cálculo apresenta 3 graus de fundamentação, grau 3, grau 2 e grau 1. Aqui está pedindo o grau 1. Algumas atividades vão pedir grau 2, tá? E outras pode ser que, ainda não vi não, mas pode ser que peçam grau 3, tá? Então, isso tudo, por isso que eu falo, tem que ler o edital. Em princípio, Adriana, se eu me preparar baseado nisso aqui que você está mostrando, eu vou ficar bem preparado para poder, ou preparada, né? Para poder entrar no edital, nos credenciamentos? Vai. É só, a gente tem que fazer o que está sendo pedido. Fazendo o que está sendo pedido, quem faz direitinho não tem como errar. Vou mostrar algumas coisas que aconteceram aqui, algumas pessoas que não conseguiram e por quê, para que vocês não façam, né? Quem está vendo pela primeira vez não erre aquilo que alguém já errou um dia, tá bom? E aí é só para vocês verem que é praticamente a mesma coisa, quase que um copia e cola, né? Também não precisa inventar a roda. O edital aqui do Banco do Brasil, a mesma coisa, a engenharia civil e arquitetura, o certificado de 20 horas, tá? Para imóveis urbanos com inferência estatística. Está pedindo um laudo na inferência, tá? Não falei, mas todos os laudos, eu ia falar isso mais para frente, eles têm que estar acompanhados da RT, ou RRT, se for arquiteto, tá? Eu vou comentar algumas coisas que vocês não podem errar nessas ARTs para não ter problema, tá bom? Então, para vocês verem aqui, ó, que pensando em um, preparando para um, prepara para outro. Eu recebi uma mensagem pouco antes aqui de começar a live de um ex-aluno, falou, professora, o modelo de laudo para eu entrar no Banco do Brasil. Não existe modelo de laudo para banco específico, gente. Quem dita a regra do jogo dos laudos é a norma de avaliações, tá? Eu vou deixar para vocês também de presente aí quais são os itens, né, os requisitos do laudo na modalidade completa, porque aqui ó, tem que ser laudo de modalidade completa, tá? Para vocês verem o que tem que colocar. Mas, de forma geral, eu falo o seguinte, laudo de avaliação, ele é um relatório técnico, igual você faz qualquer relatório seu de engenharia, só que tem algumas exigências, tem regrinhas para a gente cumprir, que se a gente não cumprir, a gente não consegue entrar, e se tiver, independente de ser um credenciamento, mas um trabalho até para uma empresa privada, vão te devolver, vão te pedir para corrigir, tá? Então, são regras exigidas na norma e que a gente tem que atender, ok? Mas não tem mistério, não. Então, eu até respondi assim, ó, o modelo de laudo que eu deixo lá no curso, pode usar. Só vai, obviamente, adaptar o que você tem que fazer, tá? Para qualquer um, aquilo ali atende. O outro que eu trago aqui, ó, também é do BNDES, tá? Para vocês verem que é a mesma coisa, ser engenheiro civil arquiteto, ter o curso de 20 horas, e no caso específico aqui, está pedindo 2 laudos de avaliação, tá?
no grau de fundamentação 2, acompanhado das ARTs ou RRTs. Então, vocês já estão vendo que quem ainda não tem vai ter que preparar pelo menos 2 laudos. Destes 2 laudos prontos, que na hora que você tiver com toda a documentação em dia, aí você já entra, surgiu uma oportunidade, você já vai trabalhar, tá? Então, pessoal, de forma geral, a gente costuma dizer assim, que tem 2 etapas. Não só etapas, mas são 2 coisas que caminham juntos. A documentação da empresa e a documentação técnica. No passado, a gente apresentava na caixa a documentação da empresa, depois, se tivesse ok, entrava com a qualificação técnica. Nesse ano que passou, foi colocar tudo junto, tá? A gente colocou tudo junto no portal, foi até eletrônico e tal. Estou percebendo que eles estão cada vez mais tornando a coisa de forma eletrônica. Inclusive, eu vou deixar aqui uma ressalva, eu falo mais abaixo, porque todo mundo, quem vai ter que abrir empresa vai precisar ter isso. Se não fosse o caso ainda de abrir empresa, porque vamos supor, alguém fala assim, eu não quero abrir uma empresa, eu vou trabalhar com meu colega que já tem, beleza. Mas vai ter que ter uma coisinha, ó, que é o ECPF, tá? Não vou fazer propaganda da empresa não, mas tem um ECPF. O que é o ECPF? É um tokenzinho para você fazer transações, porque hoje para tudo que é da empresa tem que ter o ECPF, os sócios têm que ter, e também para as assinaturas digitais, até dos laudos e dos contratos. Então, a coisa está ficando mais eletrônica possível, né? O que é bom, a gente evita papel e tal. Então, o que eu preciso de documentação da empresa? De forma geral, é isso que está escrito aqui, tá? A gente vai passar por isso tudo, não tão a fundo, porque vocês vão ter que discutir, eu falo sempre isso, conversar com o contador, trocar uma ideia do que é melhor para você, principalmente se você já tiver um CNPJ, tá? Ou se você trabalha em algum local, você vai ter uma segunda atividade, como que isso vai impactar na sua questão de renda, de imposto de renda. Eu não sou contadora, tá? Tudo que eu preciso eu acesso o meu contador, mas de forma geral eu vou trazer para vocês aqui o que é importante dentro da engenharia, tá? Então, precisa ter habilitação jurídica, né? Sua empresa tem que existir. Habilitação fiscal, isso quer dizer que você não pode estar devendo nada, ou se estiver devendo, é uma certidão que se chama positiva com efeito de negativa, não tem problema. Qualificação técnica, né? A parte técnica, essencialmente, aquilo que a gente leu ali. E a qualificação econômica financeira, que também é dada através de uma das certidões que se chama falência concordata, tá? Você tem que provar que você não está em processo de falência ou concordata. Depois a gente passa para a documentação técnica, que para nós aqui, essencialmente, é ter o diploma, né, de graduação, ter o curso de 20 horas e fazer os laudos, tá? De forma geral, é isso. Vamos para frente. Então, você tem que ter um CNPJ, tá? Essa é a primeira resposta. Eu posso entrar como pessoa física? Não. Para essas instituições aqui, não, tá? E a maioria das entidades, seguradora, bancos privados, dificilmente vão aceitar pessoa física, tá? Se tiver um caso aí, vocês até podem me comentar depois, mas dificilmente pessoa física. Então, eu sempre falo até para os alunos lá na graduação, se tiver chance, abra o CNPJ, vai te ajudar em muita coisa. Até nas licitações que contam o tempo de existência da empresa e cadastro dela no CREA, que nós vamos falar disso, você sai na frente, você ganha pouco. Sem falar que você paga menos imposto de renda, né? Você paga um imposto menor. Mas aí fica de cada um, tá? Analisar isso com o contador. E quando eu abri empresa, por exemplo, só existiam dois tipos. Limitada e SA. Hoje, existem outros tipos de CNPJ, de empresa individual, que facilitou a forma de trabalhar. Tem algumas ressalvas, especificamente para nós da engenharia, e é isso que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Mas a primeira pergunta, pessoa física sozinha? Não. Tenho que ter um CNPJ? Tenho. Necessariamente tem que ser o meu? Adriana, eu tenho que abrir uma empresa? Não, você pode entrar, por exemplo, junto com o Jorge. Jorge Américo tem uma empresa, é engenheiro civil também, ou não é, por exemplo, mas é engenheiro mecânico, quer entrar nas atividades de avaliação e eu entro com ele como a parte civil que vai fazer para ele. Isso pode, tá? Então, você pode entrar junto com uma outra empresa, junto com um colega, por exemplo, que já tem CNPJ, ok? Só que a regularidade técnica, a documentação técnica vai ter que ser cumprida por você, se for você o engenheiro a entrar, e se for o colega, por exemplo, na empresa do Jorge Américo, ele entra e eu entro. Nós dois temos que cumprir o requisito técnico, tá? Não pode ser um só, não. Quem vai trabalhar tem que provar que sabe fazer aquilo. Então, tem que ter o diploma de graduação, tem que ter o curso e tem que cumprir os requisitos de laudo, tá? E aí, a sua empresa vai cadastrar no município,
No estado, eu falo se for o caso, porque dependendo do tipo de empresa de engenharia, não tem inscrição estadual, tá? A minha, por exemplo, não tem. Federal, você tem que estar inscrita na Receita Federal. No FGTS, né? Acabou que repetiu aqui, ó, Receita Federal, você vai precisar de certidões de falência e concordata. E no nosso caso, a nossa empresa tem que estar registrada no CREA, tá? Então, você vai pagar 2 CREAs. O tipo de empresa que vocês vão abrir, gente, eu falo sempre isso, tem que conversar com o contador, tá? Mas, de forma geral, o que a gente não pode ser é o MEI, microempreendedor, empreendedor individual, porque lá não se relaciona um serviço de engenharia. Nós não entramos naquela categoria. Então, você vai ter que escolher entre limitada, SA, EIRELI ou empresário individual. Cada uma delas tem uma questão de tributação, de capital social, e aí você tem que conversar com o contador mesmo, tá? Eu sou hoje limitada, eu tenho uma pessoa que é sócia, já tem há muito tempo, e eu tô quietinha lá no meu limitada. Ainda não valeu a pena para mim mudar para EIRELI, nem para empresário individual, tá? Então, eu tô quietinha lá no meu. Então, o tipo de empresa, vocês vão conversar com o contador, mas é uma dessas aqui, tá? Qual é o KNAI que tem que colocar, gente? Serviço de engenharia. Aí eu trouxe um print aqui do meu, tá? Peguei o meu CNPJ, cortei para vocês verem aqui, isso vai ficar com vocês. Tá? Há muitos anos assim, isso funciona para todos os trabalhos de engenharia que eu já fiz até hoje, eu nunca tive problema, tá? Minhas notas são emitidas e tá tudo certo. Porque o pessoal fica perguntando se precisa discriminar muitas atividades, eu nunca tive problema. Outra coisa que me perguntam também é o que colocar no objeto social da empresa. Você tem que colocar serviço de engenharia. Aí eu trouxe um exemplo aqui de parte do meu, não trouxe todo não. Aí você vai ver, ó, a sociedade terá como objetivo social a prestação de serviços técnicos de engenharia, consultoria, planejamento, fiscalização e administração de obras, elaboração de estudos de viabilidade econômica financeiros relacionados à engenharia, elaboração de contratos de engenharia, manutenção civil, hidráulica, elétrica de imóveis em gerais, ajardinamento, laudo de avaliação de imóveis. A minha já tinha isso, gente, antes de eu começar a trabalhar na área. Olha que interessante. Acho que já estava, para quem acredita, né, já estava ali plasmado no universo. O que eu acho engraçado é porque que meu contador botou ajardinamento. Até hoje eu não sei, ele colocou, eu não faço isso não, mas eu deixo. Porque alterar documentação de empresa tem um custo. E uma das coisas que alguém perguntou é quanto é que custa para eu começar a ter uma empresa. Eu não fiz essa conta, mas eu acho que pelo menos uns R$ 1.500 ou um pouquinho mais. Porque olha só para você ter o ECPF e o ECNPJ, dependendo do que você fizer, vai custar uns R$230, R$180 cada um. Mais o que você vai pagar para o contador para abrir, mais algumas taxas, certidões e tal. Acho que você tem que reservar uns R$1.000, R$1.200 para pensar em abrir uma empresa, tá? Mas conversa aí com o seu contador. Até porque também você vai ter que colocar a sua empresa no CREA, e aí você vai começar a pagar as anuidades, vai pagar o registro lá da empresa no CREA, então tem que separar um dinheirinho. Depois, rapidinho, você recupera isso, tá? Então, aqui, ó, para as regularidades de certidões, o contador faz todo esse registro seu, tá? Importante também, no FGTS, mesmo que você não tenha funcionário, você tem que falar isso para ele. Por que eu digo que você tem que falar isso para ele, gente? Porque tem contador que trabalha de uma forma diferente e ele não entende muito a nossa visão de licitação. Ele faz contabilidade e não entende de licitação. Então, fala, olha, eu preciso que você me coloque a minha empresa dentro do FGTS, mesmo que eu não tenha funcionário, porque eu preciso da certidão para poder entrar em licitação pública. E aí ele vai fazer isso, tá? Ele faz um cadastro lá na Caixa, no FGTS, e você passa a ter essa certidão. Todas as certidões, agora já há um bom tempo, são emitidas online de forma gratuita. Antigamente, a gente tinha que ir, por exemplo, no fórum, tirar a certidão de falência concordata. Ela vinha num papel, você pedia, levava dias para receber, ela vinha num papel, inclusive num papel muito bonito, eu tenho umas guardadas aqui comigo até hoje, porque é papel moeda, igual fabrica dinheiro, ela vinha no papel moeda. Acho que isso é raridade. Então, eu guardo aqui. Hoje não, você emite online e sai ali o seu PDF, já está tudo válido, tá bom? O que é importante aqui, eu faço ressalvas. Você vai ter, sim, 2 CREAs. Você vai pagar o CREA pessoa física e pessoa profissional e pessoa jurídica. O que você tem que ter cuidado quando você for conversar com o seu contador? Fulano, eu quero abrir uma empresa de engenharia, eu já sei o KNAI, eu estou pensando no tipo específico tal, né? Porque, por exemplo, a EIRELI precisa de 100 vezes o salário mínimo, não é isso? Para poder ter capital social, tá? Aí, o que acontece? Quando você vai ver, isso dá um valor alto, dá mais de R$50.000. Qual que é o problema? Se você tem esse dinheiro, não tem problema nenhum.
Mas para nós da engenharia, é que na hora de pagar a nossa anuidade de PJ, aqui, ó, nós vamos vir para cá. Passou o capital social de 50 mil, você já paga a sua anuidade de PJ, sai de 545 para 1.091. Isso aqui, gente, já é a tabela que está lá no site do Confea para as anuidades de 2021, tá? A gente viu até que não houve um aumento grande, eles não corrigiram em função aí da pandemia, achei bem legal isso. Então, você tem que ficar atento se vale a pena você ter um capital social acima de 50 mil reais, se aí vale a pena ser IREB. Então, converse com o contador, fala para ele isso, porque ele não é engenheiro, ele não sabe. Ó, eu preciso registrar minha empresa no CREA. Se passar de 50 mil, eu pago mais na anuidade. Ah, eu não me importo, eu quero pagar mais, eu quero ser IREL e tal. Assuma esse custo desse pagamento, beleza. Eu estou fazendo essa ressalva para vocês não serem pegos de surpresa, tá bom? Então, fica atento nisso aí. Você precisa ter um profissional, que é o chamado RT, acredito que a maioria já sabe, né? Que vai ser o responsável técnico da sua empresa. Então, na hora que você vai abrir, pensando que está começando do zero, você vai ter que gerar essa RT desempenho, cargo, função técnica e colocar essa pessoa ali, tá? Pode ser através de um contrato de prestação de serviço. O que importa é que você tem que comprovar o vínculo dele com a empresa. Seja por um contrato de prestação de serviço, seja ele sendo sócio, por exemplo, eu, Adriana, sou sócia da minha empresa e sou a RT. Eu não vou colocar outra pessoa, eu mesma entrei como RT da minha empresa, tá? Mas se eu não sou sócia, a empresa do Jorge Américo, e ele quer um RT da parte civil, ele pode me chamar e eu vou provar o vínculo. Ele não quer que eu seja sócia dele, eu também não quero, por exemplo, tá? Ou ele assina minha carteira como funcionária dele, ele também não quer isso, então ele faz um contrato de prestação de serviço. Enquanto isso for permitido, né, pelas leis do Brasil aí, do nosso conselho, tá ok, você faz um contrato com a pessoa e ele vai ser o seu RT, tá? Isso serve, pessoal, inclusive, para poder o credenciamento. Você não tem que ter o cara na sua empresa, você faz um contrato de prestação de serviço que tem que estar válido durante o momento do credenciamento e tem que ter um prazo mínimo ali estabelecido, pelo menos 5 anos, porque o contrato com as entidades normalmente, tem que olhar também sempre no edital, né, é de 5 anos, tá? Aí essa outra pergunta que aparece muito, eu já tenho CNPJ, eu posso usar a mesma empresa que eu tenho, construtora, e credenciar nas avaliações? Eu respondo assim, do ponto de vista da engenharia, sim, mas é bom checar com o seu contador. Mas é uma coisa importante a dizer o seguinte, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. CNPJ, ele é um número único. Dentro de um CNPJ, você pode ter vários trabalhos. Depois vocês tomam a curiosidade de pesquisar algumas empresas aí. Tem empresa que é de engenharia, é imobiliária, é escola, deixa eu ver o que mais. Uma vez eu vi uma coisa tão diferente, o cara fazia serviço de buffet, então tudo é mesmo CNPJ, tá? Quem que vai dizer se existe algum conflito de atividades dentro do CNPJ? É o contador, tá? Mas do ponto de vista da engenharia, a sua empresa pode ser uma construtora e também fazer avaliação, não tem problema. O que você não vai poder fazer, vamos supor, se tiver numa perícia ou numa avaliação, que é o imóvel que você construiu, vamos supor, você construiu aquele imóvel, está credenciado no banco, chega a avaliação para você e é daquele imóvel que você construiu. Em termos técnicos, eu não vejo nenhum problema, mas se a gente for olhar as regras de ética, do Código de Ética das instituições, você vai ter que talvez declinar daquele trabalho, para você não ficar comprometido na sua avaliação, tá? Então, aí você recusa o trabalho e não faz. Mas dos outros não tem problema nenhum, você vai poder avaliar tranquilamente, tá? Então, para a gente cumprir essas exigências do edital, de forma geral, aquilo que eu falei, né, apresentar o diploma de graduação, os requisitos técnicos, através das exigências de curso e entrega do trabalho, que são os laudos. Ou então, acervo técnico. Algumas atividades, gente, aí passando um pouquinho mais aí do edital, pensando só na atividade de avaliação, você precisa de acervo técnico, de CAT. As de avaliação não precisa, tá? Mas as outras, algumas sim. Como quais, Adriana? Fiscalização de obra, na área de saneamento, na área de barragem, na área de estruturas de concreto, na área de concreto protendido, quem faz topografia. As outras atividades, de forma geral, elas pedem orçamento, elaboração de orçamento, elas pedem CAT, tá? Então, na hora que vocês receberem o edital, você fala, poxa vida, eu sou da área de concreto, eu sou calculista, então eu tenho acervo para entrar nas atividades de concreto. Beleza, você já tem.
tá? E aí você vai depois adquirindo as outras atividades. De forma geral, gente, a gente pode agregar atividades nessas entidades aí, nesses órgãos, tá? Às vezes está demorando um pouco, eu tenho visto algumas pessoas comentando isso, mas é porque o pessoal internamente está muito atarefado. E nós entramos numa situação de edital que foi aberto no fim do ano, janeiro, as pessoas entraram com a documentação e veio a pandemia. E aí a gente não sabia o que fazer, vamos dizer assim, né? Os próprios funcionários dos locais, eu imagino que eles estão muito sobrecarregados, e alguns até comentam que sim, às vezes estão em home office, então a gente tem que ter um pouquinho aí de paciência, que a gente não está conseguindo, por exemplo, agregar atividades ali, né, que não deu tempo de fazer na entrada do credenciamento, até porque às vezes você não tinha aquela CAT, hoje você tem. 6 meses atrás você não tinha um acervo, por exemplo, de fundação, e hoje você tem. Você quer trabalhar nas atividades de fundação, por exemplo, tá? Então, é só isso que depende, assim, da entidade aceitar, do órgão aceitar você entrar, e hoje a gente está num momento, assim, específico, diferenciado, né, dessa questão da pandemia, tá bom? Então, de forma geral, é isso, tá? Ser engenheiro civil, arquiteto, tem o curso de 20 horas, eu acabei já falando disso aqui mais atrás, né, no início, e atender o laudo na metodologia da inferência com grau de fundamentação 1, sempre fazendo a RT, tá bom? Aí a pergunta assim, como que eu vou fazer um laudo se eu não tenho trabalho nessa área? Então, o que você vai fazer? Você vai arrumar um imóvel para você avaliar, tá? Pode ser do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente. Muita gente me pergunta assim, eu posso avaliar o meu imóvel? Tecnicamente, gente, eu não vejo problema nenhum. Se eu tiver que avaliar o meu imóvel, eu vou pagar outra pessoa para fazer? Se isso não existir nenhuma lei, nenhum impedimento por escrito, porque no nosso país aqui tudo é proibido através de lei, né? Eu posso fazer. Eu só não recomendo, tá? Faça de uma outra pessoa, porque não sei se quem recebe em alguns setores a documentação de vocês pode entender que aquilo não está correto. E aí você vai ter um problema, não vai conseguir. O que você quer é o objetivo de se credenciar. Então, pega o imóvel de alguém conhecido seu, explica que você vai fazer uma avaliação, que isso não impacta em nada na vida dele, ele não tem que vender, porque tem gente que tem medo de deixar a pessoa fazer, não, eu não estou vendendo meu imóvel. Não, você não vai vender, é uma avaliação, é um relatório, eu preciso disso para um trabalho, você não vai me pagar. Quer dizer, se a pessoa quiser te pagar, ótimo, né? Não vai pagar, você vai gerar RT, e vai entregar, explica para a pessoa que ela vai ter que assinar a RT para você, gente, é importante, a RT não pode ir sem assinatura, tá? Pede a pessoa para assinar para você, conversa e, no geral, as pessoas vão aceitar, tá bom? E comecem a pensar nisso para 2 laudos pelo menos, porque vocês já viram que um precisa e tem editais que pedem 2, tá? O que eu coloquei aqui de importante, e como vocês vão ficar com esse material aí, vocês guardem isso. O contratante, na hora de você fazer a RT do laudo de credenciamento, gente, não é o banco, tá? Ele não é o seu cliente. Poxa, Adriana, você está falando isso? Isso é óbvio. Sim, mas teve gente que fez isso e não entrou. A RT está errada, tá? O contratante é quem está te contratando. Então, por exemplo, eu vou fazer do meu time. Quem que é meu contratante? O João da Silva, tá? Ele é o interessado, ele é o contratante, ele que vai assinar a RT. Não é porque eu estou fazendo para o Banco do Brasil que eu boto lá o Banco do Brasil como meu contratante, tá bom? Nem como interessado. Ele não está interessado nesse laudo, ele não te contratou para isso. O seu laudo é para você provar para os bancos, para as entidades, que você sabe fazer. E aí você pega algum trabalho que você fez, ainda que você não tenha recebido por aquilo, porque aqui a gente está falando uma forma de vocês conseguirem fazer sem ter especificamente um trabalho na área, tá? A data da RT, gente, a data do laudo, isso também não pode errar. Teve gente errando isso aqui. É óbvio, mas também foi erro, então eu trago para vocês não fazerem. A data da RT, ela tem que ser, isso aí já é questão da nossa regra de CREA, com FEA. A data da RT, ela tem que estar dentro da vigência do contrato. Adriana, mas eu não tenho contrato com ninguém, eu estou fazendo do meu tio, beleza. Mas lá na sua RT, você vai colocar a data do contrato. Então, por exemplo, eu fiz aqui, de 28/9 a 2/10. Você vai ter que colocar um prazo ali do seu serviço, você tem que preencher a RT. E aí, você pega e coloca no laudo a data de 2/10. Ok, mas você tem que fazer o seguinte, no dia 2/10 mesmo, emitir a RT e pagar para ela ficar válida. Não pode acontecer de você gerar a RT, por exemplo, se você já fechou o laudo, e colocar no dia 3/10. O que vai configurar
que o seu laudo foi entregue de forma errada, porque é exigido pela norma TART, tá? Então, teve gente que fez isso por causa de um dia e perdeu, não conseguiu entrar. E aí não tem jeito, não tem defesa nenhuma, porque é erro mesmo, tá? Então, fiquem atentos a essas coisas aí para não ter problema, tá bom? As pessoas também me perguntam quais atividades colocar. Gente, não tem muito mistério. A gente vê que, às vezes, alguns CREAs têm uma forma de preencher diferente, mas você vai colocar o quê? Elaboração de laudo, coleta de dados, que é uma das etapas do nosso trabalho, fazer pesquisa, né? Fazer coleta, vistoria, elaboração do laudo e a avaliação em si, tá? E preenche a quantidade aí. Eu sugeri completar no campo de observações a descrição do seu trabalho, eu sempre faço isso. E aí tem que ver que às vezes a gente tem que abreviar muito, né? Porque o campo de observações ele é relativamente pequeno. Elaboração de laudo de avaliação, por exemplo, ó, método comparativo, regressão linear, pensando que vocês vão atender esses editais aí, tá? Grau de fundamentação tal e grau de precisão tal, que são dois requisitos para que seja laudo de avaliação. Apesar de que o edital não está pedindo em relação ao grau de precisão e nem vai pedir. Está pedindo só de fundamentação, mas eu estou fazendo uma coisa aqui mais abrangente. Eu estou dizendo para vocês, para quem está conhecendo aqui pela primeira vez, que você vai preencher uma RT, então você pode colocar mais informações do que você está fazendo do seu trabalho, tá? O que eu ia comentar aqui? Ah, tá. Aí eu fiz na parte de baixo aqui, ó, elaboração do laudo de avaliação, método comparativo e regressão linear, grau de fundamentação 2, precisão 3, imóvel urbano, matrícula tal, cartório tal, município tal. Às vezes, até o seu contratante te pede isso, ó, coloca no campo de observação quais foram as matrículas que você fez esse mês. Às vezes, você faz para uma entidade e ela vai te pedir uma RT para cada laudo. Ou ela vai te pedir uma RT global no mês para todos os trabalhos seus. E aí pede para você colocar isso no campo de observações. Então, isso é quando você já estiver trabalhando. Antes de você começar, na hora que você estiver preparando o seu de forma privada, né, para o seu cliente particular aí, a sugestão é você colocar que você fez o laudo de avaliação, colocar o método e, se possível, o grau de fundamentação e precisão. Tá bom? Por que eu falo se possível? Porque às vezes você ainda está fazendo o cálculo e não chegou no resultado final, mas já quer emitir a RT. Isso não tem problema, porque não pode a RT ser emitida depois da data do laudo, tá bom? Mas também não é obrigatório escrever grau de fundamentação e precisão na RT, não, tá, gente? Eu estou dando só como sugestão. E aí, o que é grau de fundamentação que está pedindo lá nos requisitos? Grau de fundamentação é um dos requisitos da norma de avaliações para ser considerado laudo de avaliação, tá? Existem 3, ó, grau 3, 2 e 1. A gente não é aula, então a gente não vai passar a tabela inteira aqui. É importante saber que são 3 graus. E você vai fazer de acordo com o que o seu contratante está pedindo no edital. Grau 1 ou grau 2. Ah, tem edital que pede um laudo no grau 1 e 2 no 2. Então, você vai ter que fazer 3. Ou então, você pode fazer 2 no grau 2 e entregar aqui. Adriana, eles vão aceitar? Eu falo, gente, cabeça dos outros é mais ou menos igual ao juiz, né? Um laudo de grau 2, ele é mais fundamentado que um laudo de grau 1. Então, se eu sei fazer grau 2, eu sei fazer grau 1. Mas não necessariamente se eu faço grau 1, eu sei 2, tá? De forma geral, para vocês entenderem, para quem ainda não é da área. Então, se eu faço 2 laudos de grau 2, eu posso apresentar um para cumprir aqui e repito ele aqui. De certa forma, isso pode, tá? Aí eu tô achando que isso o pessoal não vai aceitar, não. Beleza, então você vai tomar essa decisão. Faça 2 no grau 2 e 1 no grau 1. Então, você vai fazer 3 laudos, beleza? Só não pode errar os graus, tá? Isso depois, quem fizer os cursos aí vai saber fazer, não vai ter dúvida não, tá? E aí, o que é inferência estatística que está lá na documentação da empresa? É uma área da estatística onde a gente estuda um evento aleatório que é encontrar uma determinada coisa, no nosso caso é o valor do imóvel, tá? Onde a gente faz através de uma amostra, ok? A gente valida para o todo, a gente faz um cálculo e diz que vale para aquilo todo. De forma geral, é assim. Eu vou avaliar um apartamento numa região, no centro da cidade, por exemplo. 3 quartos, com varanda, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem e suíte. Beleza. Quanto é que vale? Ah, vale 800 mil. Só que eu não consigo trabalhar com todos os imóveis da região, porque é difícil. Isso é chamado população, tá, gente? É mais ou menos igual ao censo. O censo seria levantar toda a população. Pesquisa, inferência, amostra, é quando a gente faz de um pedaço e diz, olha, isso vale para todo mundo, tá? Igual outro dia eu estava falando, pessoal, agora essa questão da vacina aí, vai aplicar a vacina lá do Covid. Ok, você pega um grupo de estudo,
fundamenta aquilo ali através do nosso conceito aqui, que é validar o nosso resultado, é por isso que a gente tem que validar os nossos cálculos, senão qualquer número que você chega na avaliação de um imóvel, ele é válido, porque o papel aceita qualquer coisa, né? Então, da mesma forma que a medicina valida o resultado dela de uma vacina, a gente valida o nosso cálculo, né, na engenharia, e aí a gente diz que vale para todos os imóveis semelhantes ali, tá? Só para vocês entenderem de forma geral o que é isso. E o que é modelo de regressão distinto que se escreve em alguns editais? O modelo, gente, é uma equação matemática que vai dar para vocês o valor do imóvel, tá? Então, quando se pede distinto, é porque são diferentes. É como se fosse assim. O modelo é como se fosse uma roupa. Eu faço uma calça de número 42, todo mundo que veste 42 vai usar aquilo ali. Então, eu estou fazendo um modelo matemático para dar o preço de um imóvel, aí todos os imóveis semelhantes àquele custam, né, tem aquele valor, beleza. Só que eu preciso fazer um diferente. Então, eu posso fazer uma calça 42 sem bolso na frente, mas é calça do mesmo jeito, tá? Então, o modelo distinto é isso, são equações matemáticas diferentes, mas que vão avaliar o mesmo imóvel, e isso no curso vocês aprendem, fazendo comigo, com outra pessoa, não é isso, mas no curso vocês aprendem o que é modelo distinto, tá bom? Aí algumas das perguntas, olha só, estou com meu registro profissional suspenso, mesmo assim eu posso cadastrar a minha empresa? Pode. Tem hora que eu tenho até receio de responder algumas coisas, depois vocês fazerem e dar errado, mas olha só, registro profissional, a pessoa, vamos fazer de conta que é a Maria, tá? A Maria não está com o CREA dela ativo, beleza? E talvez não queira nem voltar. Mas a Maria tem um CNPJ. E esse CNPJ está cadastrado no CREA, tá? E tem um RT que não é a Maria, porque se for a Maria, não vai ter jeito. Ok? Porque a pessoa perguntou assim, eu estou com o meu registro suspenso, eu posso cadastrar a minha empresa? Pode. Se o RT não for a Maria, porque a Maria está com o registro suspenso, porque a empresa ela tem que estar vinculada ao RT, né? E o RT tem que estar em dia com o CREA e a empresa também. Nos credenciamentos tem que cumprir isso aí, tá? Então, se o RT, por exemplo, da empresa, a Maria é sócia, olha só o contexto aqui, a Maria é sócia, tá? E o João é o RT. É Maria, né, gente? Tem jeito. E o RT é o João, tá? Aí sim ela pode. A empresa dela pode. A empresa João e Maria pode entrar? Pode. Quem que vai ser o engenheiro, por exemplo, civil, que vai fazer as atividades de avaliação? O João. Aí ele tem que estar com o CREA dele em dia, o CREA da empresa vai estar em dia, porque o João é RT, a Maria não precisa voltar com o CREA dela. Tá bom? Acho que isso responde a pergunta de quem fez isso aqui, tá? E aí eu aproveitei aqui para fazer essa ressalva da assinatura digital do eCPF. Como a gente vai ter que abrir empresa, não tem jeito. Você vai ter que ter o eCNPJ, que é o tokenzinho para a empresa, tá? O meu nem fica comigo, ele fica com o contador para emitir nota, tá? E também fazer todas as coisas que tem que fazer na Receita Federal, junta comercial e tudo, e emissão de nota fiscal, e o eCPF, que são as assinaturas. Hoje em dia não tem jeito, gente, tem que ter os dois, tá? Esse meu aqui, a última vez que eu fiz foi ano passado, que eu renovei, e eu fiquei sabendo que tá para surgir, se é que já não aconteceu, certificado digital por uso. Como assim? Porque isso aqui você paga por 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Você tem que renovar, sei lá, R$200, R$300. E aí, por uso, quer dizer o seguinte, nossa, eu paguei R$300 aqui e assinei 5 documentos só. Tá? É uma grana, né? E aí eles estavam para fazer por uso. Você paga aquilo que você usa, a certificação digital, tá? Então, procurem saber se isso já existe, porque talvez valha a pena para quem está começando. Quando você já tem uma quantidade de trabalhos que você tem que ficar assinando digitalmente, aí tem que fazer conta, né? Engenharia fazer conta, ver se vale a pena você ter um eCPF por uso, né? No meu caso, como eu já tinha o meu, não existia essa possibilidade, eu fico renovando mesmo, tá? Aí outra pergunta, a empresa pode cadastrar 2 profissionais como responsáveis pelos laudos? No mesmo laudo seria coparticipação, mas assim, eu acho que eu entendi essa pergunta da seguinte forma, Maria vai entrar e vai apresentar o laudo dela, e o João vai entrar e vai apresentar o laudo dele. Sim, pode, tá?
Agora, para o mesmo laudo, é coparticipação. Eu não sei se vão aceitar. Eu sugiro não fazer dessa forma. Eu sugiro Maria fazer os laudos dela e João fazer os laudos dele, tá? Se quiser fazer um mesmo laudo e os dois assinarem, eu não sei se vão aceitar. Aí é um detalhe que não está escrito, teria que perguntar à comissão de licitação, tá bom? Ah, tá, é porque eu copiei exatamente como veio a pergunta. Precisa de se ter escritório físico para o cadastro? Eu fiz de novo assinatura digital e CPF. É o seguinte, precisa ter um endereço fiscal, tá? Endereço fiscal é aquele que você vai colocar a sua empresa, o contador vai te pedir isso. Pode ser no seu apartamento, na sua casa, desde que a prefeitura, né, do município que você vai ter a empresa, ela aceite isso, que é chamado consulta de viabilidade. O contador vai fazer isso. Se puder, ok. Não vi até hoje nenhum credenciamento exigindo o escritório fixo, assim. Você tem que ter um endereço, tá? Ainda, gente, que seja home office, porque a gente já mudou o cenário, concorda? Hoje, o home office é o seu escritório. O que é exigido na maioria dos editais, a gente sempre vou falar isso, tem que ler, é que você tenha computador, que você tenha internet, que você tenha impressora, que você tenha esses recursos eletrônicos para desenvolver o seu trabalho, que você tenha câmera, hoje em dia é celular mesmo, você tira foto com o celular, que você consiga ter esses mecanismos mínimos para trabalhar, tá? Então, de forma geral, no credenciamento, não, mas você vai ter que ter um endereço, sim, porque você precisa do endereço fiscal da sua empresa, tá? Uma outra coisa que é diferente é quando você entra numa licitação, por exemplo, em que na licitação, às vezes é um trabalho maior, é uma desapropriação, você vai fazer uma região grande, vai ficar 1 ano numa região, sei lá, por exemplo, em Goiás, e aí pede que se tenha um escritório local. E no orçamento da licitação, que envolve, por exemplo, a avaliação também, se paga pelo aluguel daquele escritório ali, tá? Daquele local. Quem trabalha com obra, com execução de obra, sabe, né? Que às vezes paga o canteiro e paga o escritório local ali na planilha. Então, isso é diferente. Aí você vai realmente ter que ter a sua empresa, por exemplo, é de Minas Gerais e você está trabalhando em Goiás. Então, o seu endereço fiscal é Minas, mas você tem que ter um escritório montado em Goiás, porque foi exigido no edital, numa licitação, por exemplo. Aí não tem jeito, aí vai ter que ter, tá? Por isso que eu sempre falo que tem que ler o edital. O cadastramento junto aos bancos tem muita concorrência? Me fizeram essa pergunta. Gente, deve ter 3 anos atrás, eu não consegui encontrar aqui, vou ficar devendo para vocês, mas eu fui numa palestra do Ministério das Cidades e eles mostraram a quantidade, qual é o déficit habitacional que existe no Brasil. Então, esse número não é meu, não fui eu que falei, é quem tem os dados todos, né? Porque isso tem a ver com dados, para poder dizer isso. Então, eu falo que o mercado não está saturado. Se alguém fala que é um mito, não está. Porque sempre vai ter alguém comprando, alguém vendendo, alguém construindo. Quem não está pagando, está devolvendo o imóvel, ele vai ser avaliado de novo para ir a leilão. Os órgãos, o governo, por exemplo, está pegando os seus edifícios, os seus imóveis e está avaliando para poder vender. Então, assim, a coisa vai rodando, vai rodando, vai rodando. Se a gente for fazer conta da quantidade de profissionais, a quantidade de bens que tem, o que ainda faltam para ser construídos, eu acredito que não vai acabar nunca. Talvez o que possa acontecer é a quantidade reduzir. Por quê? A gente vive muito associado, gente, à área de avaliações com o mercado econômico mesmo. Se o país tem grana, se as pessoas estão construindo, estão comprando, se a coisa está rodando, a gente tem muito trabalho. Chega uma época de crise que a crise é para todo mundo. Então, a redução da quantidade de trabalho, ela vai cair, tá? Isso é normal. Agora, faltar mesmo, assim, faltar, nunca ter, eu vou falar para vocês que eu nunca vi, pelo menos ao longo dos meus tempos. Por quê? A gente vai conhecendo as pessoas e um vai indicando para o outro e as coisas vão acontecendo, tá? Então, tem muita concorrência. Eu posso dizer, talvez, que a concorrência aumentou nos últimos anos em função da crise mesmo, né? A gente vê, por exemplo, até engenheiro no Uber, né? Não tem nada contra, não é isso, mas está lá no Uber, é uma forma de ganhar dinheiro, óbvio, tem que fazer mesmo. Mas aí, às vezes, aquela pessoa que nem pensava em trabalhar vem, por exemplo, para essa área de trabalho. Aí, depois que termina, o mercado volta a crescer, ele fala, não, eu gosto mesmo de obra, eu trabalhei com isso aqui só porque
eu não tinha outra coisa. E aí volta para lá. Então, aí quem gosta mesmo da área e quer ficar na área, aí volta a ter uma quantidade maior, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque, assim, é uma área boa, né? Eu gosto do trabalho que eu faço, a maioria das pessoas sabe disso. Eu vejo alguns alunos que falam, nossa, eu gostei tanto, eu vou continuar nisso, beleza. Mas pode ser que tenha alguém aqui que nunca viu, começa a fazer, fala, não gostei de nada disso, achei chato esse negócio da estatística, não quero não. Aí é uma escolha de cada um, né? É uma vocação, tá bom? Mas, de forma geral, eu acho que vale muito a pena. E, principalmente, gente, olha, não precisa abandonar o que vocês fazem. Vocês vão complementar aquilo que você já faz com isso aqui. Porque se você já tem os seus clientes, na hora que um cliente seu precisar avaliar, ele não vai ter que procurar outra pessoa, ele vai procurar você. Eu sempre falo isso, tá? Principalmente porque, assim, eu falo, querendo ou não, a gente entra na casa das pessoas. Não tem jeito, a gente entra, né? E a pessoa para te receber, para te dar uma documentação, claro que a gente sabe que matrícula, registro é público, você pode ir lá no cartório, pagar e tirar de qualquer pessoa. Ah, do fulano, pode tirar. Pagou a certidão, você tira. Mas, assim, você está entrando na seara, eu falo da pessoa, da vida pessoal, do patrimônio dela, o que ela tem, o que ela não tem. Então, assim, de forma geral, a confiança também vai dentro disso aí, tá? É como se fosse o advogado dos engenheiros, né? A área de avaliações é o advogado ou o padre dos engenheiros. A gente tem uma certa confidencialidade. Por isso que também eu não comentei aqui da conversa que eu tive ontem, mas não falei de onde é, porque eu sei que a pessoa não quer que fale ainda, porque ainda não está no mercado, não está acontecendo aí fora o que foi conversado ali, tá bom? Outra pergunta, sou arquiteto e preciso de um curso de especialização específica para conseguir me cadastrar junto aos bancos para prestar esse tipo de serviço? Sim, né? Não por ser arquiteto, mas porque o edital exige o curso de 20 horas de inferência. Mas, se você for arquiteto ou engenheiro, civil ou qualquer outra área, e teve na graduação essas disciplinas, eu, Adriana, entendo, até porque, né, coordenei curso, avaliei muita dispensa de disciplina e tal, e eu entendo que você cumpre o requisito. Você mostra seu diploma, sua grade curricular, a ementa da disciplina e você está cumprindo o requisito. Porque para que eu vou pedir que, por exemplo, se eu sou um órgão público e quero cadastrar engenheiros para cálculo estrutural, e eu vou exigir dele um curso de 30 horas de cálculo estrutural, se ele teve na graduação, né? Eu não vou. O que acontece é que a maioria não tem a disciplina e tem que aprender de uma certa forma. Agora, se eu tiver um curso e aquilo ali também me ajudar a pontuar e eu sair na frente, é óbvio que quanto mais conhecimento, melhor. E eu sempre falo isso para os alunos. Se perguntar para mim, você acha que eu devo fazer o curso? Eu vou falar sempre, deve. Qualquer um. Qualquer curso, qualquer coisa, na minha visão, que seja para estudar, para agregar conhecimento, para você estar melhor aí na sua carreira, eu vou sempre falar que sim, tá? Eu dou aula há muito tempo e eu falo que eu dou aula mesmo por vocação, eu gosto. Às vezes é cansativo, às vezes a gente fala, ai meu Deus, vou parar um pouco para descansar, mas eu acabo voltando porque é vida. Isso aqui para gente, para quem gosta, é vida. Então, especificamente, o que exigir, tá? Quem fez essa pergunta é o que o edital exigir. Se não exigir nada além da graduação, não precisa de mais nada, tá? Lembrando, gente, que na nossa área tem que ter o conselho profissional ativo, tá? Perguntaram assim, quais as maiores dificuldades que o profissional enfrenta no começo da carreira de avaliador? Talvez seja conseguir trabalho. Mas qual que é o caminho que eu entendo que é mais tranquilo? O credenciamento é um caminho para começar. Sabe por quê? É aquilo que eu falo. Você vai receber, você vai estar trabalhando e aprendendo ali, fazendo ali. Tem que ter cuidado, a gente tem que fazer o trabalho de forma correta. Não é porque está começando que vai fazer de qualquer jeito. Tem que seguir a regrinha do jogo. Saber da importância do que você está entregando. Um número pode quebrar uma empresa, pode fazer uma pessoa não conseguir financiar o imóvel dela, ou pode ser colocado um bem em garantia que no final, na hora que ele vai a leilão, ele não recupera aquele valor. Isso é muito sério, tá? Mas é uma forma de começar. E eu falo que é o seguinte, você começa, você caminha que o caminho vai aparecer, né? Você começa e as coisas vão acontecendo. Você conversa com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. Então, as pessoas vão te conhecendo e aí, às vezes, você vai fazer até outros trabalhos e fala assim, nem quero isso mais não. Vou deixar para o povo que já gosta mais disso. Eu vou voltar para uma outra área minha, tá? Eu acho que a maior dificuldade é essa. Mas, ao longo desses anos todos, o que eu vejo de depoimento dos alunos e ex-alunos? A partir do momento que eles conheceram o que é a área e quais são as possibilidades, porque elas são infinitas, assim, trabalhar para banco
é a ponta do iceberg. O iceberg está lá embaixo. Que conheceram isso aqui, falavam assim, nossa, quanto de trabalho que eu perdi para a vida. Ou, de agora para diante, eu não perco mais nada. Porque quando você conhece o que é o trabalho, gente, você sabe oferecer para o cliente o trabalho. Às vezes, o seu cliente está precisando e ele nem sabe que ele está precisando. E você orienta ele, tá? Então, é por aí. Eu acho que essa resposta ficou um pouco grande, mas é por aí. A minha empresa precisa estar com registro ativo no CREA? Sim. Sim, a empresa e o profissional, tá? Isso eu falei lá atrás, sim. O profissional, além de ter o registro no CREA, ele precisa também estar afiliado ao IBAP? Não, não precisa. Nem ao IBAP, nem nenhuma entidade, nem nenhum instituto, nem nenhuma associação, tá? O IBAP é o Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações, né? Existe há muitos anos. Você não é obrigado a estar associado a nenhuma entidade. Isso é entidade, tá? Dia 1º agora, a gente vai ter eleição aí no CREA. Depois vocês comecem a perceber como é que funciona o nosso sistema. Entidades são aquelas associações ou institutos que estão ali para apoiar nós, que somos profissionais, né, dentro das áreas da engenharia e nos defender daquilo que, às vezes, não é atribuição do nosso conselho profissional. Tá? Não vou entrar muito nessa polêmica do CREA, não, porque a gente é da área, a gente já sabe as coisas, mas, assim, não precisa, tá? Basta ter o seu CREA ativo, seu e da sua empresa, que está tudo certo. Obviamente, cumprir os requisitos de ser graduado naquilo que é exigido no edital, tá? Qual o software mais utilizado para a área de avaliação de imóveis? Gente, o software, se eu falar mais utilizado aqui, eu posso errar, sabe por quê? Existem vários, tá? Existe o Infer, o Castle, o TS, o Sysreg, o Sysdeia, o Sysrem. Talvez eu vou esquecer de outros aqui. E existe o maior de todos, que é o Excel. O Excel faz tudo que o software de avaliação faz. Por que a gente não usa Excel, Adriana? Porque a gente leva mais tempo, os meninos aí, todo mundo que já fez o curso sabe, a gente leva mais tempo preparando os gráficos, retirando o dado, recalculando, transformando variável, criando tudo aquilo ali. Se você tem um software que você vai comprar uma vez só e vai usar para sempre, e você vai fazer, se você fizer um bom trabalho, né? Não é aula não, mas eu sempre acabo falando assim, se você fizer um bom trabalho, uma boa pesquisa, sem brincadeira, você faz um cálculo em 10 minutos. Tem gente aqui que já fez curso comigo na pós, viu que a gente foi na primeira disciplina até a terceira, fez uma boa pesquisa, rodou rapidinho e falou, tá errado, eu lembro desse caso até hoje. Se eu estiver aqui na live, ela vai saber quem que é. Por que deu tão certo? Porque fez um bom trabalho. Então, rapidinho você faz. Essa é a vantagem do software, tá? Então, assim, se eu falar um mais utilizado, eu posso errar e talvez os colegas aí que são os fabricantes, né, vão ficar bravos comigo. Mas esses, em geral, aí, todos esses servem, inclusive Excel, tá? E também qualquer software de estatística, que tem estatística inferencial, faz também. A grande questão é que a facilidade do software nosso de avaliação para exportar os relatórios e a gente ganhar na rapidez do trabalho, tá? Os laudos de vistoria após o credenciamento junto aos bancos devem ser obrigatoriamente em sistemas do tipo Sysdeia? Bom, aí aqui tem duas coisas. Laudo de vistoria é uma coisa, tá? Eu imagino que a pessoa estava perguntando do laudo de avaliação, quando você já está lá dentro, né? Em princípio, não, tá? Não se pode, nenhum órgão público ele pode exigir uma coisa específica. A gente tem que lembrar que nós estamos falando da Lei 8666, e não só do banco. A mesma coisa que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a Copasa vai comprar tubulação e fala que só compra da Saint-Gobain. Não pode. Ela tem que especificar e tem que ter a compra de material seguindo a Lei 8666, tá? Então, em princípio, não pode haver essa exigência. Não vou falar pelos bancos, né, seria melhor que eles respondessem isso, mas, de forma geral, vocês vão ler o edital, não tem essa exigência, tá? Também não sei, você sabe me responder se alguém já entregou em Excel o trabalho interno foi aceito? Não sei, gente, porque quando a gente começa a trabalhar na área, a gente já compra software mesmo, não tem por que fazer no Excel, tá? Mas não sei. Em princípio, essa obrigatoriedade não existe de uma forma formal, tá bom? Vamos lá. Existe prazo mínimo de exercício da profissão ou de experiência para esses credenciamentos? Não, essa é uma das vantagens. Você entra, fez o curso fim de semana agora,
fez o laudo essa semana, está com a empresa, o edital está aberto, sexta-feira você cadastra tudo ali, você começa. Assim que analisar a documentação e que a entidade, o banco, tiver trabalho, ele já vai te passar, te chama para assinar o contrato, te passa trabalho, tá? Então, não tem prazo mínimo, não. Recomendações para as primeiras avaliações, aí eu copiei e colei, tá? Para poder realizar o cadastro junto às instituições financeiras. É isso que eu falei antes. Você vai pegar um imóvel de um conhecido seu, de uma pessoa para fazer a avaliação, vai seguir todo o requisito da norma. Aí eu imagino que se é uma pessoa que já conhece os cálculos do trabalho, vai só realizar o laudo e entregar, tem que ter a RT, tome aqueles cuidados da RT da data, não fala que o banco é seu contratante, porque ele não é, tá? Descreve a data da sua avaliação, a RT tem que ser assinada, tá bom? O laudo também tem que ser assinado, tá? Tem que ter esse cuidado. Fazendo tudo isso aí, não tem mistério, vocês vão conseguir credenciar numa boa. Qual o método de avaliação exigido pelos bancos? Aí depende. Para credenciar, gente, está sendo inferência estatística, regressão linear, tá? Para algumas atividades. Mas se vocês forem ver em outras atividades, pode ser o método evolutivo, o método involutivo, existem outros métodos de cálculo. Agora, durante a execução do trabalho, ele vai te pedir, porque, no geral, a entidade, o banco, a instituição, ela conhece da área, então ele vai te pedir um método específico, inclusive colocando lá o grau de fundamentação que você tem que entregar, tá? De precisão, não, mas o grau de fundamentação, sim. Só que a gente tem que pensar o seguinte, aí tá aqui, ó, como escolher o tipo de método para avaliar imóvel? Ah, não, isso é outra pergunta. Então, vamos voltar nessa aqui. Qual o método de avaliação exigido? Só que nós aqui que somos da área, a gente tem que pensar o seguinte, igual uma situação que aconteceu recente. A pessoa me ligou, Adriana, tem trabalho aqui, vou te passar, você vai fazer o método tal. Começamos a conversar, parece até que a conversa se repete com pessoas diferentes. Começamos a conversar e eu falei, olha, não é esse método, não. Ah, mas fulano fez assim, eu preciso no segundo lá. Não, fulano fez assim, mas fulano fez errado. É igual o médico, tem remédio para cada coisa. Então, assim, até em alguns momentos, mesmo aquela pessoa, né, que está te contratando, te pedindo, a gente tem que tomar o cuidado, porque foi até o que eu conversei. Falei, você trabalha na área, como é que é a sua formação? Você é engenheiro? Não, eu não trabalho, não. Eu trabalho aqui, tenho essa carga, essa função, mas eu não conheço como é que faz. Ah, tá, então vamos conversar, vamos entender o que é o método, o que é esse imóvel que você está me apresentando, como é que funciona, porque esse que você está me pedindo não dá. E exatamente esse método que você está me pedindo não é adequado. E é outro método, e outro método você tem que pagar mais, porque também cada método tem um tempo, né, de trabalho, então uns vão dar mais trabalho para a gente vai cobrar mais caro por isso. Então, adequa aí na sua planilha, ó, porque não é esse aqui que eu vou fazer o outro, tá? Ah, tá bom. Então, se eles concordam, entendem isso, a gente passa a trabalhar naquele método diferente, tá? Então, para credenciar de forma geral a inferência para as primeiras atividades, pode ser que seja exigido também o evolutivo ou involutivo. Durante os seus trabalhos, você já conhecendo como é que faz, também a pessoa vai te dar esse pedido, mas fique atento se esse pedido está vindo de forma correta, porque às vezes do outro lado é uma pessoa que ainda não conhece a área, não conhece o trabalho, está só seguindo uma regra geral e às vezes não se aplica, tá? Como escolher o tipo de método para avaliar imóveis isolados e sem semelhantes, tá? Isso aí é a pergunta de alguém que já é da área, imagino, né? Porque o método é comparativo, então eu tenho que ter alguma coisa para comparar, coisas semelhantes, né? A gente sempre fala assim, eu vou comprar um celular, então o meu celular aqui, eu quero saber quanto é que ele vale, eu tenho que olhar um semelhante a ele, né? Mesma tela, mesma capacidade, mesma memória, talvez tempo de uso. O meu aqui é um que o povo valoriza muito a vida útil da bateria e tal. Beleza, eu vou comparar isso. Ah, Adriana, mas só o seu que existe, não existe mais esse celular em lugar nenhum. Opa! Aí é outro método, eu não consigo comparar. Então, quando você não tem imóveis para comparar, o seu imóvel ele é único, ele é singular, não dá para ser um método comparativo. Vai ter que escolher de acordo com a finalidade, porque aí tem que levar em conta a finalidade também, ou o método do custo, o método evolutivo, que junta o comparativo e o custo, ou o método involutivo, tá? Então, não vai ser o comparativo, porque não tem como comparar, beleza? Eu coloquei aqui um exemplo, gente, de pessoas que não conseguiram credenciar. Alguma coisa no meu vizinho aqui, durante a live é ótimo.
de pessoas que não conseguiram credenciar. Obviamente, eu apaguei as informações, tá? Não vai saber quem é. Mas aqui tem, por exemplo, um laudo que não foi aceito, tá? 2019, ó. Não rubricadas as páginas internas do laudo. A questão de rubricar a página interna do laudo, gente, a rubrica na página interna não é exigido, não, tá? Isso aqui foi um pedido que eu achei exagerado. É obrigatório assinar o laudo, rubricar não tem isso, não. Enfim. Variáveis importantes para a explicação da formação do preço não foram analisadas ou adotadas. Aí deram exemplos de elevador, equipamento de lazer, localização, padrão, conservação, vaga de garagem. Deixa eu só ver com o Jorge. Esse barulho aqui está interferindo muito, porque isso aqui é do lado no meu vizinho aqui. Onde é que eu estou? Vaga de garagem, oferta e transação. Oi. Só um pouquinho. Só um pouquinho, professora. Então, mas não tanto. Já parou. Já parou. Não, tá tranquilo. Live é assim, né, gente? Oferta e transação. Então, na consulta dos dados da amostra, notam-se alguns apartamentos com características diferenciadas entre si. A questão aqui é o seguinte, no curso a gente aprende isso. Eu preciso de semelhante, mas o semelhante tem que ser diferente. Então, não dá para falar que é só semelhante, porque se for totalmente 100% semelhante, o que não existe, eu não teria como fazer a avaliação, porque o pessoal sabe aqui, né, que a variável vira constante. Então, eu brinco assim, a variável para ser variável tem que variar, né? É um pleonasmo aí, mas é isso, tá? Então, tinha algumas considerações a fazer aqui. Mas na hora que vocês forem fazer os seus trabalhos, vocês têm que buscar a maioria de variáveis para colocar. Eu falo que não pode ter preguiça, tem que trazer. Senão, você está comparando coisas erradas, o seu resultado não vai estar de acordo, tá? Referente ao modelo de regressão, tá vendo? Lembra que eu expliquei modelo de regressão, tá? Aí fala alguns erros aqui, ó. Não foram indicados dados desabilitados. Isso é importante mostrar, né? E eu faço também com o pessoal na aula, explico uma sugestão de como que eu faço para marcar esses dados, dar um grifo neles, tá? Não foi apresentada a tabela de projeção de valores, isso é o resultado final, não é especificamente obrigatório, mas é bom apresentar. Não foi apresentado os gráficos de crescimento e elasticidade das variáveis independentes, são os gráficos da função estimativa, né? Eu também coloco isso nos meus exemplos de laudo, falo que o pessoal coloca isso, mesmo não sendo, digamos, uma obrigatoriedade, mas é bom para a pessoa ver que você colocou, tá? O modelo de regressão adotado tem baixo poder de explicação, coeficiente de determinação, ideal a partir de tanto. Aí, o que acontece? Algumas coisas aqui, gente, são formas de interpretar de engenheiros diferentes, tá? Agora, tem coisa que é regra. Regra é o que está na norma. O que está na norma não pode estar errado, tá? Então, tem coisa aqui que realmente estava errado e aí não tinha jeito mesmo, tá? Na projeção de valores foi adotado o valor de tanto correspondente ao valor de tendência central do modelo, ajustado para arredondamento com indicação dos limites. Não foi considerado decréscimo de valor por se tratar de dados de mercado e oferta. Afora a não análise de adoção de variáveis importantes. Então, isso aqui eu explico também, eu sempre falo que não é aula, né? Você tem que... Eu pedi ao pessoal para começar a fazer isso, justificar por que não adotou variável importante. O que é isso, Adriana? E se você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa e na região todos os apartamentos são de 3/4 e o seu que você está avaliando também, ela é uma constante. Então, por que a variável dormitório não foi considerada? Porque é uma constante, tá? Então, explicar isso na memória de cálculo para se entender o porquê que você não colocou. Que você não colocou simplesmente porque você não quis colocar ou estava com preguiça, tá? Uma outra coisa que eu trago aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, quem está vendo pela primeira vez aí, um dos programas que a gente usa, algumas coisas que são obrigatoriedade, que tem que estar certinho mesmo, aparecem em vermelho. Está vendo aqui em vermelho. Não dá, eu sei que não dá para ver o que é, não dá para ler direito, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Tem algumas coisas que são regra, e regra tem que ser cumprida. E se fala para você assim, olha, esse número aqui só pode ir até 10, e você apresenta um resultado acima de 10, está errado, tá? É igual cálculo estrutural, você não tem que verificar a área mínima quando você faz o cálculo. Se você não verificou o AS mínimo e você adotou a sua área menor do que o AS mínimo, está errado, está fora da norma. Se vier a ter um problema de cair, uma ruptura, o que for, vão olhar seu cálculo. E aí, ó, adotou menor que a área mínima, era a regra de norma, 618. Então, não tem jeito, tá? Então, tudo que for norma, gente, isso é importante no trabalho de vocês, tem que atender.
As outras coisas são subjetivas. Mas o que acontece? A gente começa a sempre orientar todo mundo em algumas coisas que há uma subjetividade, mas que tem uma prática aí no mercado. Então, tipo assim, todo mundo escreve o laudo, um exemplo, está em azul. Aí eu gosto de preto, beleza, mas vamos escrever em azul só para poder não dar problema, porque todo mundo gosta do azul, tá? Isso é uma prática. Agora, todo mundo tem que escrever o laudo, um exemplo, tá, gente? Em Arial 11, você vai e entrega o seu laudo em Arial 12, tá errado. Então, o que é regra tem que ser cumprido, o que é prática de mercado, ele pode ser subjetivo, tá? Mas vamos evitar a subjetividade para não ter problema. O objetivo é ter resultado, né? Aí me pediram assim, gostaria que a senhora professora respondesse, por gentileza, como seria possível fazer com que os magistrados juízes entendam mais e melhor o papel desempenhado pelos peritos e engenheiros. E como fazer os magistrados valorizarem mais o trabalho desses profissionais no tocante à fixação de seus honorários profissionais, gente? Aí eu brinco que é um trabalho de formiguinha, sabe? A gente mostrar a importância da nossa profissão, buscar também através das entidades, dos institutos, aí, olha, tá difícil, bate um papo lá no tribunal, conversa, né? Deixa eles entenderem que o nosso trabalho é importante e que não dá para pagar só R$300, R$400, tá? Outro dia eu estava fazendo um trabalho de uma licitação, baixando uns arquivos, e eu vi uma licitação, eu baixei um arquivo errado. Olha que coisa interessante. Quando eu vi, era uma perícia, mas era uma perícia para poder descobrir de quem que eram os ossos que estavam enterrados no cemitério de uma cidade. Falei, gente, que perícia errada que eu peguei, não tem nada a ver comigo. Achei que era o edital que eu estava procurando, era outro. E aí, aquela perícia, entre aspas, né, só para dizer quem que é a pessoa, era R$80 mil. A de engenharia, dependendo do que for, também pode ser R$80 mil, por que não, né? Então, é um trabalho, assim, de nós, à medida que a gente vai tendo contato com os profissionais dessa área, advogados, juízes, etc., explicar, olha, leva tempo, né? Tem uma questão da nossa formação de 5 anos, mais todos os cursos de especialização que eu faço, tudo aquilo que eu adquiri ao longo da minha profissão, e é isso aqui. E também ter uma coisa nossa aí de ninguém trabalhar por menos do que aquilo ali, tem que ter um mínimo aí. Como a gente não tem uma tabela de mínimos, né, colocado, o honorário é uma coisa muito pessoal, né? Quanto que eu cobro a minha hora técnica? Cada um tem a sua. Mas eu entendo que esse trabalho é de formiguinha e que a gente pode ter o apoio do nosso conselho e das entidades que trabalham a nosso favor, aí, das associações, dos institutos, tá? É por aí mesmo, não tem jeito. E aí eu vou deixar para vocês aí a referência bibliográfica, tá? Estamos finalizando aqui. Alguns livros básicos aí da área de avaliações, a própria norma de avaliações, tá? Trago também a referência de um livro de estatística que eu gosto bastante, do Larson aqui. Eu tenho a 2ª edição, ele já está na 6ª, mas eu gosto mais dessa velhinha. O Código de Processo Civil e as suas atualizações aí, eu trouxe uma sugestão, esse livro eu tenho, ele é bem fácil de ler, sabe? E é o que a gente precisa aí, no mínimo, isso aqui, para poder estar na área de avaliações, também de forma geral, se vocês quiserem, na área de perícias, tá? Obrigada, né? Agradeço aí a participação de todo mundo, vocês podem ficar à vontade com o meu contato, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Ou na sala de aula a gente se encontra, ou a gente se encontra aí nos trabalhos, e agora eu vou deixar o Jorge me conduzir aí para ver se a gente vai responder algumas perguntas, ou se dentro disso tudo que a gente conversou aqui já foi esclarecido, pelo menos a maioria. Vamos lá. Eu vou parar aqui essa projeção, tá bom? Vamos lá, Jorge, agora eu deixo contigo aí. Ok, professora. Então, dando andamento aí, né, a nossa live, agradecer novamente a presença de todos, né, pela excelente aí explanação aí da professora, né, os esclarecimentos da professora Adriana Ragoni. E a gente vai agora para o final, né, para fazer as perguntas, né? As perguntas aqui deixadas no chat, tá, professora? Tá, me fala aí. Algumas perguntas aqui no canal do YouTube e também aqui no chat, aqui pelo Zoom. Aqui nós temos o engenheiro Antônio Bordim Júnior. Ele fala de Bragança Paulista, São Paulo. Antônio. Ele pergunta se a empresa precisa ter o PNAE, né, de engenharia, com respectivo registro
da mesma no CREA? Sim, Antônio, tudo bem? Antônio, tem sim, tá? A empresa tem que ter o KNAI de engenharia. Aquela questão que eu falei do CNPJ, que a gente vai vendo que às vezes o mesmo CNPJ faz outras atividades que não são engenharia, isso acontece, mas é sempre bom conversar com o contador. Por exemplo, o seu CNPJ é de engenharia restaurante, tá? Uma coisa assim. Mas sendo atividades de engenharia, ok. Mas sim, tem que estar dentro do KNAI de engenharia e registrado no CREA, não é isso que ele perguntou? Isso, sim, exatamente. Tem que estar registrado no CREA, a empresa tem que estar no CREA. Uma das certidões que vocês vão apresentar é a de quitação de pessoa jurídica, e se eu fosse abrir a minha aqui, não dava. Quitação de pessoa física profissional, registro de quitação do profissional e registro de quitação da pessoa jurídica da empresa, tá? Sim, precisa sim. Qual que é a próxima? Aqui é o Reginaldo, né? Ele não deixou, não colocou o nome aqui da cidade. Ele pergunta se é empresa individual com CNPJ normal e o KNAI, né, de Serviço de Engenharia e Arquitetura, se pode fazer avaliação ou somente com sócios, né, de empresa limitada, né, sócio de empresa limitada. Essa modalidade do EI, do empresário individual, é esse que ele está perguntando, ou o EIRELI, né? São modalidades novas. Eu falo novas porque quando eu criei a minha não tinha, tá? Mas pode sim, porque o que permite a criação de CNPJ são as leis do nosso país. Então, nas atividades de engenharia, o EIRELI e o empresário individual, eles estão abrangidos, então pode. O que não pode é o MEI, microempreendedor individual. Essa não cabe serviço de engenharia, então não pode. As outras vocês podem. Fica atento só àquilo que eu falei da questão do capital social. Se você colocar um capital social acima de 50 mil reais, você vai pagar uma anuidade de CREA da sua empresa mais cara. Não me importa, Adriana, eu quero ter um capital de 80 mil, 100 mil reais e pagar um CREA mais caro. Beleza. Senão, daqui a pouco também o pessoal do CREA vai falar assim, você está falando para os seus alunos não colocar capital social alto. Não é isso. É que estou pensando naquelas pessoas que estão começando e como teve pergunta também de quanto de dinheiro que eu preciso para abrir uma empresa e tal. Então, fica atento se de repente no primeiro ano vale a pena ter um capital social menor e depois do segundo ano da sua empresa, já cresceu, já faturou alguma coisa, aumenta esse capital social, tá? Mas lembra que o capital social para nós da engenharia associa com o valor da anuidade da empresa, tá? Beleza, Reginaldo. Espero que tenha respondido aí. Próxima, Jorge. Aqui o Diego Moura, ele pergunta se tem que ser responsável técnico da empresa para fazer a avaliação. Não necessariamente. Vamos fazer um desenho aqui que engenheiro só sabe responder fazendo, né? Diego, né? Olha só. Vamos pensar que a gente tem aqui um CNPJ, tá? E que abrange KNAI de engenharia, tá bom? Esse CNPJ, eu não vou colocar sócio, não, mas vamos supor então que ele é EIRELI, tá? Ele é só uma pessoa. Mas vamos fazer assim para ficar bonitinho. É uma pessoa só, tá? Por ser uma empresa de engenharia, tem que ter um RT aqui, tá? Um responsável técnico. Esse responsável técnico pode ser o engenheiro João da Silva, tá? Beleza? Aí o João não quer fazer avaliação, não quer fazer o curso, não quer fazer avaliação, não vai fazer laudo, não quer. Aí você, por exemplo, que é o engenheiro Diego, deixa eu ver se é essa mesma pergunta dele, né? O engenheiro Diego quer fazer avaliação, fez o curso, tem os laudos, está tudo certinho para entrar, e conversa com ele, João, entra com a sua empresa aí, mas aqui não, gente, eu ia responder, mas aqui é uma EIRELI, aqui não vai poder. Não vai poder, Diego. Por quê? Se fosse o limitada, você ia poder. Na empresa individual, ele vai ser o RT, entende? E aí vai ficar essa pergunta aqui, eu não vou conseguir responder de forma 100%. Nós vamos ficar com ela aí, eu vou ter que olhar para vocês depois. Por quê? Ele poderia te colocar através de um contrato de prestação de serviço. Isso é permitido no edital.
tá? Isso eu falei lá atrás, lembra? Ou quais são os vínculos? Ou você seria sócio, isso você não é, né? Pelo menos se for uma Eireli, porque eu estou partindo do princípio que é uma Eireli, se não falamos do tipo de CNPJ. Ou então, no carteira de trabalho, tá? Se tudo isso aqui para o Eireli for permitido, você não precisa, aí eu vou responder a sua pergunta assim, você não precisa ser o RT da empresa, não precisa mesmo, você vai cumprir os requisitos técnicos, tá? Do edital, vai cumprir os requisitos técnicos do edital, tudo vai ser preenchido para você, engenheiro Diego, todas as comprovações, o currículo que tem que apresentar, tudo que é exigido no edital em relação ao profissional da engenharia vai ser do Diego. E vai comprovar o vínculo do Diego com a empresa do João através de um contrato de prestação de serviço, tá? Eu fiquei só na dúvida aqui por causa do Eireli, ok? SA pode, limitada pode, o EI e o Eireli, que são modalidades novas, eu fico um pouco assim, mais na questão contábil de responder errado para vocês. Mas desde que você prove o vínculo do engenheiro, que vai ter todos os requisitos, com a empresa, não necessariamente você precisa ser o RT, tá? Por exemplo, eu, Adriana, tenho a minha empresa. Tá lá, Adriana, tá? Eu tenho um sócio que não é engenheiro. Beleza? Eu sou RT da minha empresa. Eu sou RT da minha empresa, beleza? Posso fazer as avaliações e cumpro e tal. Mas vamos supor que o Reginaldo aí, que é lá de Bragança, São Paulo, fala assim, Adriana, tem um edital aqui que eu quero entrar. Vamos entrar? Entra, traz a sua empresa para cá, vem trabalhar aqui. Eu falei, não, Reginaldo, não posso. Eu estou com muito trabalho aqui, eu estou com a questão pessoal, não posso de jeito nenhum. Ah, mas eu estou sem empresa. Você não quer entrar, não, nesse edital e eu trabalho para você? Gente, isso não tem problema nenhum. Eu sou uma empresa particular e vocês também vão ser, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um contrato de prestação de serviço, onde o Reginaldo vai trabalhar. Aí, toda comprovação técnica não tem nada a ver com o Adriano, tem a ver só com o Reginaldo, tá? E ele é que vai trabalhar e não eu. Ele vai ser ele que vai assinar o laudo, porque ele é que foi credenciado. Eu só vou responder pela empresa, tá? E ele vai responder pela parte técnica das avaliações. Ele que vai ser o engenheiro que vai fazer a vistoria, que vai assinar o laudo, que vai fazer tudo. Tá bom? Espero que assim tenha ficado claro, tá? Porque eu também não quero trazê-lo como RT da minha empresa, nem como sócio, tá? Próxima, Jorge. Agora aqui, o Leonardo de Campo Mourão, no Paraná, ele pergunta, eu sou engenheiro agrônomo e minha empresa é de agroserviços urbano e rural. Posso me cadastrar ou não, né? Com certeza em relação aos bancos. Pode, porque tem atividade de engenharia que pega agronomia, avaliação de imóvel rural, pode sim, com certeza, tá? Você não vai poder fazer as de imóvel urbano, aí você teria que fazer esse vínculo aí, ó. Arruma um engenheiro civil para trabalhar para você, caso você queira, faz a vinculação através de um contrato de prestação de serviço e esse engenheiro civil atende os requisitos técnicos ali, aí vai poder. Mas você só pensando na sua área de atuação, né, só modo de dizer, né, trabalhando apenas com a sua área de atuação, pode sim, porque tem atividades que são da agrimensura. Tem que olhar se no edital vai estar aberta a atividade de agrimensura. Mas Caixa, Banco do Brasil, sempre abre. Eu estou na dúvida do BNDES, tá? Vocês vão ficar com o edital, aí depois vocês dão uma olhada se tem também atividades de imóvel rural, tá bom? Próximo. Aqui o José Astolfo, não tem o nome aqui da cidade, ele pergunta qual a perspectiva do uso da inteligência artificial no processo de avaliação pela Caixa Econômica e outros bancos. Nossa, gente, aí é o futuro, aí fica igual o Anderson, assim, tá lá em outro planeta. Eu sinceramente não sabia, eu sou engenheiro, mas não. É o conceito, eu acredito que ele está perguntando do conceito de redes neurais, né? Isso aí é o futuro, né? A gente conseguir que se formem modelos através da junção toda de dados que a gente tem aí. É o futuro.
Eu não trabalho especificamente com redes neurais, mas é o nosso futuro. E eu acho que o nosso problema, não sei se os outros colegas vão concordar comigo, é a questão da base de dados, né? Se a gente tivesse uma base de dados única, alimentada constantemente, a gente tem base de dados grandes. Se você pensar Banco do Brasil, Caixa, os outros bancos, eles têm uma boa base de dados, mas a gente não tem ainda uma base de dados única, como, por exemplo, quem trabalha na área de hidrologia aí tem uma base de dados grande que é a ANA, Agência Nacional de Águas. Você quer pegar a série histórica, você quer pegar dados, você vai lá. E aquilo é alimentado por todo mundo que é empreendedor, que está ali na área. Nossa área ainda falta isso, assim, de uma certa forma. A gente está precisando, de repente, ter a Agência Nacional das Avaliações de Imóveis, né? E aí ter essa base de dados. Aí, com certeza, vamos fazer modelos abrangentes, né? E se modificando ao longo do tempo. E aí é o caminho futuro. Qual que foi a pergunta mesmo? Eu falei um pouco do que mas ele perguntou, qual a perspectiva do uso da inteligência artificial no processo de avaliação pela Caixa Econômica e outros bancos? Ah, tá, pois é. Aí a coisa mais para frente, eu acho que agora ainda não acontece, não. Mas como eles estão informatizando cada vez mais, talvez esse futuro não esteja tão longe. As coisas estão rápidas, né? Tá bom? Ok. O Danilo Melo pergunta qual atividade do KINAI que a empresa deve ter para prestar serviço de avaliação. Acho que já foi falado aí. Foi falado. Serviço de engenharia, aquele KINAI de cor que eu não lembro, 71 alguma coisa, mas vai estar no material para vocês aí. Vamos ver a próxima. O Emerson Pontes pergunta... o engenheiro de produção também faz avaliação de máquinas e equipamentos? Nossa, aí ele me apertou. Sabe por quê? Para eu responder essa pergunta, eu tenho que olhar a lei, eu tenho que olhar a lei de criação da profissão do engenheiro de produção. Se na lei de... Olha como que isso é abrangente, gente. E esse é um dos grandes problemas nossos da engenharia, da sombreamento das profissões. Eu tenho que ler a lei de criação do engenheiro de produção para ver se lá o habilita a fazer avaliação de máquinas e equipamentos. Tá? É o MS Pontes, né? Então, qualquer coisa, se for o caso, ele tem meu e-mail aí, me manda depois isso, a gente conversa, né, fora aqui da live, para pensar nisso. Porque o que fala que eu, Adriana, engenheira civil, ou os colegas aqui, podem fazer avaliação de imóvel urbano? A lei de criação da minha profissão é engenharia civil. Está escrito lá o tipo de bem que eu posso avaliar, né? Aí a engenharia de produção, a gente vai ter que ler a lei da criação da profissão para ver se está colocado isso lá ou não. Tá? Aí realmente a resposta 100% eu não tenho, não. Tá aí uns 70% de resposta. E a próxima? A próxima, eu acho que é bem tranquila aí, professora. O Fernando de Almeida Salles, ele pergunta, o INBEC tem esse curso de avaliação que o edital exige? Tem, sou eu que dou aula, né? Aí, vou fazer propaganda do curso. O objetivo não era esse, mas eu vou fazer propaganda do curso. Vem comigo que lá na aula eu explico. Tivemos aula esse fim de semana, a hora que puder a gente volta no presencial, mas eu acho que a gente não perde nada, porque eu tenho percebido que até no remoto eu estou conseguindo dar mais exemplos do pessoal, porque às vezes o pessoal faz a pergunta no chat ali na aula, e aí eu vejo, e aí eu já pego um outro exemplo rapidinho aqui no computador que eu tenho, para fazer uma coisa a mais, e eu acho que o pessoal tem ganhado um pouco mais em conteúdo aí, não sei. Se o Douglas estivesse aqui na live, ele ia falar que o Douglas fez 2 cursos, 3, e fez em turmas diferentes, e aí ele vai dizer se realmente ele conseguiu aproveitar mais essas coisas assim. Porque à medida que a turma vai perguntando uma coisa, né, diferente, a gente já vai agregando mais coisas ali. Mas tem o curso sim, tá? Conversa com o Anderson que ele resolve aí. Próxima pergunta. Aqui é o Peri, né? Ele pergunta se a empresa de engenharia tem que ter o dono como engenheiro. Acho que já foi falado sobre isso, né? Acho que... Já. Vamos ver uma próxima. Silvio Monteiro. Engenheiro mecânico com cursos de perícia de avaliações de imóveis e diferença estatística não pode fazer avaliação na Caixa Econômica?
Aí ele pode fazer sim de máquinas e equipamentos, não é isso? Engenheiro mecânico que ele falou? Engenheiro mecânico, exato. Pode fazer de máquinas e equipamentos, mas não pode fazer de imóvel urbano. Assim como eu, civil, não posso fazer de máquinas e equipamentos. É mais ou menos aquilo, gente, lado a lado, cada um no seu quadrado. Mas tá? Aí não pode não. Próxima. Aqui é a Rosa Freitas pergunta: tem uma empresa individual de serviço de engenharia, além de mim, vou colocar uma arquiteta para fazer avaliações também. Nesse caso, preciso registrar no CAU também? Preciso registrar minha empresa no CAU também? Quem é o RT da empresa? Se for engenheiro, aí o CAU agora separou da gente, eu já não sei muita coisa, mas assim, quem é o RT da empresa? É arquiteto ou engenheiro? Se for arquiteto, é no CAU. Se for engenheiro, é no CREA. Agora, se ela vai fazer aquele trabalho assim, ó. Como é que ela chama? Rosa, não é isso? Rosa Freitas, isso. Rosa é engenheira, tá? E ela não é a RT da empresa. A RT da empresa é a colega dela, a Flor, vou colocar aqui a Flor, que é arquiteta, tá? A Flor é a RT. Ok? Aí vai registrar lá no CAU. Pelo menos eu entendo assim, gente. Talvez eu possa até errar, porque o CAU separou, né? E como eu sou engenheira civil, eu respondo mais pelas nossas engenharias. Mas o que pode fazer aqui para ficar bom para elas? Elas querem trabalhar juntas, né? A Rosa cumpre todos os requisitos técnicos do quê? Do curso, né? Da graduação, dos laudos e tal. Cumpriu tudo aquilo que a gente falou aqui. A Flor pega, faz um contrato de prestação de serviço com a Rosa, coloca a Rosa para credenciar também. Aí na empresa, vou dar um nome para a empresa Jardins, tem tanta Flor, né? Na empresa Jardins, por exemplo, vou colocar limitada, né? Mesmo que não fosse, 2 profissionais vão trabalhar para fazer os laudos de avaliação de imóveis urbanos. Quem? A Flor e a Rosa, pensando que as 2 querem, tá? Aí todas as 2 têm que cumprir os requisitos técnicos, mas uma não é RT da empresa e a outra entra como equipe, tá, gente? Isso a gente chama de formar equipe. Ou licitação normal que a gente forma equipe, às vezes tem licitações editais mesmo de concorrência que não permite equipe com contrato de prestação de serviço, exige CTPS. Aí é que é o problema para a gente da engenharia, que você fica tendo que assinar a carteira dos outros. Fala por conta de imposto, né? Mas quando pode contrato de prestação de serviço, você está formando a sua equipe, você pega toda aquela turma ali. E lembrando o seguinte, que o acervo é profissional, você carrega ele com você, tá? Apesar da gente emitir a RT e vincular, porque a RT ela é do profissional, né? E vincular a empresa, né? Se eu sou contratada como pessoa jurídica, eu vinculo a minha empresa, mas o acervo é do profissional. Eu posso levar isso depois para outro lugar, tá? Então, acho que ficou respondido, né? Pode sim. E se quiser colocar, eu quero colocar 10 pessoas aqui credenciadas na minha empresa. Pode? Pode. E depois, como é que eu faço? Se vierem só 5 ordens de serviço no mês, aí já é gestão sua, tá? Eu achei que ia vir muito, então eu coloquei 10 pessoas para trabalhar na minha empresa e veio pouco. Aí, como é que vocês vão brigar para resolver? Quem vai fazer, eu não sei. Mas pode colocar. Não veio nada escrito ainda, gente, em edital, limitação de equipe. Por exemplo, pode credenciar, mas cada empresa de engenharia só pode apresentar 5 engenheiros, não tem isso. O que tem é o seguinte, foi bom ter feito essa pergunta, que aí eu agrego aqui. Você não pode, por exemplo, eu tenho a Rosa na empresa com a Flor, e aí a Rosa resolve entrar na empresa do Edson, aqui junto com o Edson. Aí não pode. Você, profissional, não pode estar em 2 empresas no mesmo estado. O edital não está permitindo isso, tá? Pelo menos de Caixa, não está permitindo isso. Vai valer aquela empresa que apresentar a primeira vez o profissional. Então, às vezes você quer tirar para todos os lados, toma cuidado, porque aí não pode mesmo, aí eles estão proibindo isso, tá?
Registrar na empresa no CAL, né, aquela pergunta. Aí se o RT for arquiteto, tem que registrar no CAL. Okay. Próxima. Tem alguma diferente dessas? Deixa eu ver. Kennedy Silva pergunta: as datas dos laudos precisam estar no mesmo ano do edital ou podem ser mais antigas? Pode ser antigo? Claro que pode. Bom, até hoje não teve essa fala, não, gente. Olha, laudo de avaliação, grau de fundamentação 2, com até 3 anos de execução. Não aconteceu isso. Quando eu vou, não precisa, mas quando eu vou entrar, eu pego coisa mais antiga, se forem 3 do meio e mais recente, para mostrar assim, ó, eu venho fazendo isso aí. E que às vezes, falar aqui entre nós lá na live, né? Eles nem olham isso, sabe? Porque quer saber se sabe fazer. Não vai olhar a data, né? Mas assim, ninguém vai olhar assim, nossa, a Adriana fez tem 15 anos atrás, 18 anos, tem um com 5 anos, tem um com 3 meses. Não vão olhar isso. A não ser que fosse uma licitação em que se pontuasse por tempo de execução do trabalho. Aí sim, aí faria diferença. Mas, em princípio, não. Até hoje não teve isso, não, tá? Tem uma que eu peguei aqui, porque eu estou tentando ver alguma, assim, diferente. Cadê o chat? Achei. Que a pessoa perguntou assim, o RT pode assinar por 2 CNPJs na mesma instituição bancária? Aí aqui não pode se o edital não deixar, tá? O último edital Caixa não estava permitindo que o mesmo RT assinasse por 2 CNPJs na DIAB que estava credenciando. Mas o Maurício, porque foi a última que eu vi aqui, pode ser em Minas e poderia estar em outro estado, por exemplo, São Paulo, aí poderia, tá? Mas no mesmo estado, na mesma DIAB de vinculação, não estava podendo. Não, trocar a empresa não pode. Eu posso entrar com a empresa de um colega e depois trocar e entrar com a minha? Não existe trocar a empresa, gente. Existe credenciar a sua empresa. Aí, como que eu posso fazer isso? Se você tomar essa decisão, você vai ter que sair da empresa do seu colega e se o edital estiver permitindo ainda entrar, porque tem edital que fica aberto 5 anos, 2 anos, o que for, você entra com a sua empresa, mas você vai ter que se desvincular da dele, tá? E ele vai ter que formalizar isso dentro do banco. Por exemplo, se for a Caixa, vai ter que formalizar lá, ó, o engenheiro João está saindo de trabalhar para mim, acabou o vínculo dele comigo, tá? Formaliza isso e aí depois você entra com a sua. Aí o João entra com a empresa, João Engenharia, por exemplo. Aí pode. Ok. Mais alguma que já partindo para o final. São 9h20. Tem uma aqui, há algum impedimento aqui, o Josiel Jaroni, há algum impedimento do servidor público que cumpre os requisitos do edital elaborar laudo de avaliações de imóveis? Servidor público? Há algum impedimento do servidor público que cumpre os requisitos do edital elaborar laudo de avaliações de imóveis? Gente, olha só, essa é uma pergunta difícil de responder. Porque, assim, o servidor público, ele tem uma vinculação pública e o que vai dizer se ele pode ou não exercer uma outra atividade é o tipo de profissão que ele tem. Por exemplo, o médico pode trabalhar em vários hospitais e pode ser professor, né? Ele pode ter outra renda. Isso tem a ver com alguma lei que eu não sei falar para vocês, eu peço desculpa, mas da profissão, por exemplo. Vamos supor, eu sou funcionária da Polícia Federal, por exemplo. E lá está escrito que eu não posso trabalhar com mais nada a não ser Polícia Federal. Então, por mais que eu seja engenheira civil, eu cumpro os requisitos, eu fiz o curso, etc., eu sou uma funcionária pública que, na minha regra de trabalho, não me permite fazer outro serviço fora daquele. Aí não pode. Entende? Eu acho que ficou claro, né? Então, quem, por exemplo, está nessa questão, tem que olhar se pode, para não incorrer numa coisa que eu não sei qual é o nome jurídico, se tiver algum advogado aqui me ajuda, de exercer uma atividade que você não poderia, porque a sua atividade principal, por funcionalismo público, não te permite, tá?
Então, assim, realmente, eu vou até anotar para depois pesquisar com algum colega advogado aqui, ó. É isso aí, o funcionário público tem que observar o estatuto do órgão que trabalha, se o mesmo permite ou não. Se permitir, você pode sim, cumprir os requisitos, tendo a sua empresa ou entrando, né, em contrato de prestação de serviço com algum colega, executar o trabalho. É isso aí, tá? Tem só que olhar se pode para não fazer coisa errada. Tá bom? Nós vamos fechando, né, Jorge? Eu acho que, se com deixar, a certeza, gente finalizou fica batendo papo o tempo todo, gente. São muitas perguntas, mas nós estamos no horário aí já passando, né, quase 2 horas aí de live, e agradecer a participação de todos aí aqui pelo Zoom, né, também no nosso canal do YouTube, e passar a palavra aí para as considerações finais para você, professora. Fique à vontade. Gente, a primeira é agradecer, né, a presença de todos vocês aí. Eu vi que eu falei bastante, né? A gente acha que vai passar uns slides e vai ser rapidinho, mas acaba falando muita coisa. Espero que realmente tenha agregado para quem está vendo aí pela primeira vez, e que tenha esclarecido as dúvidas, tá? Esqueci de falar no início, deveria ter falado que, claro que a gente não é absoluta, não dá para responder tudo, porque às vezes envolve uma área jurídica, né? Igual essa pergunta aí da questão do funcionalismo público, né? Eu não sou advogada, a gente vai aprendendo as coisas ao longo da profissão, mas realmente tem coisas que a gente não sabe responder, tá? Aquilo que não ficou respondido, se vocês acharem que, assim, que é uma coisa muito importante, eu vou dar um trabalho aí para o Anderson, manda a pergunta lá para ele, que eu, dentro do possível, não me importa, eu respondo, tá? E lembrando aí de fazer o e-mail, mandar para ele, comercial, né, @imbec.com.br, não é isso, Jorge? Pedido material, esse PowerPoint vai ficar com vocês, mais um material extra, mais a folha da norma de avaliações, que tem o modelo de laudo completo. Não tô quebrando regra de direito autoral, é uma folhinha só, é da minha norma, fui eu que comprei, então eu vou deixar de presente para vocês essa folha, tá bom? E mais alguns arquivos aí para vocês darem uma lida, quem ainda não conhece a área, para poder tomar algum conhecimento. No mais, é só agradecer mesmo e falar que eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, obrigada. Ok, professora, parabéns aí pela excelente live. E lembrando que vai ficar lá no nosso canal do YouTube, essa live vai ficar gravada, tá? Para quem quiser rever, né? Que não pôde acompanhar integralmente. E lembrar também que, né, a professora Adriana Ragoni, ela ministra os nossos cursos, né? Esses cursos de avaliação de imóveis aqui no IMBEC. Inclusive, esse curso aí, né, tá com matrículas abertas aí para acontecer brevemente, né? A gente está com matrículas abertas, né, nesse curso de avaliação de imóveis com referência estatística aí, coordenado pela professora Adriana Ragoni. Então é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez pela participação de todos e tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Excelente aula. Abração, Rubens. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou doida para ir em São Paulo. Um beijo, viu? Venha assim. Tchau. Tchau. Um abraço. Você viu algo relacionado ao SPU que eu lhe perguntei na aula do domingo? E o Saulo, olha, nós terminamos a live. Eu escrevi aqui no chat, eu mas olhei, desculpa, não vi. Não foi lido. O Saulo fez uma pergunta sobre avaliação para o SPU, né? Que é o patrimônio da União. O que eu li, Saulo? E para ir para todo mundo. Já é o extra da live, né, gente? Já é o bis, né? Mais um, né? São 2 portarias que saíram. Eu vou colocar, então, no material extra para todo mundo aí. São 2 portarias que saíram que a Patrimônio da União quer avaliar os imóveis para poder vender, tá? Se não tiver, isso saiu agora recente, dia 21 de setembro, se não tiver laudo que eles entendam que está dentro da validade, para eles colocaram que é 1 ano, tá? Lembra que eu falei aquilo eu falo na aula, né? A validade do laudo é para a data da emissão. Mas se o contratante entende que está válido ali, por exemplo, por 1 ano, tudo bem. Então, eles colocam na portaria, né? Que se tiver laudo de 1 ano, eles vão usar aquele laudo e vão colocar para vender.
Se aquele imóvel não for vendido, né, não for alienado, ou se não tiver o laudo com pelo menos 1 ano, eles vão sugerir a pessoa que quer comprar, olha que loucura, sugerir para a pessoa que quer comprar contratar um engenheiro para avaliar. E aí, dentro disso, eles não falam nada de credenciamento, eles só dizem o seguinte, que tem que seguir a regra, que é a NBR 14653, né? Tem que ser feito por engenheiro. Isso foi um questionamento que foi feito lá, eu achei super válido, tem que ser engenheiro, ou arquiteto, né? Isso aqui que a gente conversou tudo. E que o laudo tem que ser aprovado. Aí eu não estou lembrando de qual é o nome do órgão, mas o órgão deles que vai analisar o nosso trabalho, tá? Então, é como se fosse assim, eu, Adriana, resolvo comprar um prédio do INSS, exemplo. Esse prédio tem uma avaliação que já foi feita por um engenheiro em até 12 meses? Tem. Então, eu vou lá, falo quanto que eu quero, e se eles aceitarem, fechamos o negócio. É mais ou menos isso. Não tem, esse prédio tem que ser avaliado. Ó, Adriana, arruma um engenheiro aí que vai fazer essa avaliação para você. E tem que ser alguém que sabe fazer, que está dentro dessa norma aqui. Aí, esse laudo vai ter que ser aprovado por eles, tá? Não vi nada, Saulo, falando de credenciar. Mas eu também já mandei uma pergunta lá. Se eu tiver essa resposta, eu mando para vocês aí. Eu coloco lá no meu Instagram, nessas coisas aí que todo mundo acessa, tá? Captou? Eu não achei edital, não, tá? Achei as 2 portarias. Então, eu vou anotar aqui. Eu vou colocar as 2 portarias no material extra e vocês mandam um e-mail lá, que aí todo mundo recebe. E dá uma lida também e vê se entenderam da forma que eu entendi. Mas eu não vi nenhum credenciamento aberto lá, não, tá? Se o Saulo souber ou se alguma outra pessoa souber, manda notícia para mim também, que eu agradeço, tá bom? Eu estou seguindo a senhora. Qualquer coisa eu te conto. Tá bom, manda notícia lá. Abraço então, gente. Tchau, viu? Boa noite para todos. Até mais.